Nossa Liga Acadêmica tem o prazer de ter aqui conosco a nutricionista Andrea Naves. Ela é educadora física, nutricionista e mentora em nutrição esportiva de excelência, diplomada pelo Institute for Functional Medicine, é membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, a IBNF, é autora de diversos livros na área de nutrição clínica e esportiva funcional, é proprietária da clínica Nutrex e é sócia proprietária da Academia Muralha CrossFit. E hoje ela vai apresentar para a gente a aula sobre fisiologia dos exercícios de alta intensidade. As dúvidas vocês podem enviar no chat ou abrir o microfone, o que vocês preferirem. E também no decorrer da palestra, nós vamos enviar no chat o link do formulário de presença para vocês receberem o certificado. Então, não se esqueçam de preencher, tá bom? E lembrando que no final também nós vamos tirar um print da reunião. Então, quem quiser abrir a câmera, se prepara. Já fica arrumadinha, né, Vitória? Já se arruma. Então, muito boa noite a todos e tenham uma ótima aula. Eu vou passar a palavra para a Andrea. Obrigada, Vitória, obrigada aí pela introdução, obrigada a todo mundo que está presente aqui, a Liga, a faculdade, enfim, por acompanhar meu trabalho, por ter me convidado para estar aqui falando com vocês essa noite. É sempre um prazer poder falar para a graduação, para vocês que estão aí se preparando para o mercado de trabalho, enfim, é um caminho lindo e maravilhoso a nutrição, é um caminho, claro, de altos e baixos, como qualquer profissão, mas é um caminho que, para mim, é realmente muito gratificante ter a possibilidade de ajudar as pessoas, de poder trabalhar com a alimentação das pessoas, que é algo que tem uma relação tão importante com o comportamento, com a emoção, né? Então, eu digo que uma das profissões mais gratificantes é aquelas que a gente pode cuidar do outro, né? E a gente tem esse trabalho em cuidar do outro, seja a área que a gente escolher para trabalhar, nosso trabalho é cuidar do outro aí em termos nutricionais. Então, eu fiz educação física primeiro, como a Vitória falou, porque como eu fui atleta a vida inteira, quando a gente já é atleta, a gente não sabe o que faz a vida, então a gente faz educação física. E aí me encontrei na nutrição dentro da educação física, quando tive a disciplina de nutrição, eu falei, puxa vida, acho que é isso que eu quero fazer. E aí a vida me levou aí para os caminhos da nutrição, através da VP, e eu me formei em nutrição já com 28 anos, com a minha primeira filha já no colo, e foi um caminho muito bonito e muito importante, assim, para a minha vida, tanto pessoal quanto profissional, né? E a ideia, quando vocês me chamaram para falar de fisiologia dos exercícios de alta intensidade, é um resgate à minha primeira profissão, né, que é a educação física, que na verdade é que me abriu as portas para a nutrição e para a nutrição esportiva, porque sempre estive envolvida com esporte, com exercício, né? Mesmo depois, quando eu parei, eu era atleta de alta performance até os 20 anos, parei para poder fazer me formei em educação física, parei para ir trabalhar, né? E tive filho, enfim, fiquei um pouco afastada do esporte, mas aos 34 anos eu descobri o CrossFit. E realmente o CrossFit me deu a possibilidade de me desenvolver fisicamente novamente, porque não gostava muito daquela coisa de academia, tal, não sei o quê. E aí eu redescobri o esporte através do CrossFit. Eu nunca deixei de amar o esporte. E quando eu descobri o CrossFit, eu consegui entender que eu tinha uma missão realmente ali de propagar a nutrição esportiva de uma maneira um pouco diferente, que é esse olhar para a fisiologia do exercício, que é esse olhar para treinamento desportivo, que ser nutricionista esportivo era muito mais do que você prescrever whey pós-treino, de que prescrever suplementação e ficar nessa loucura de achar que todo mundo faz atividade física tem que suplementar. Então, me abriu a possibilidade de mostrar para as pessoas, né, que a nutrição esportiva, que o nutricionista esportivo precisa saber de fisiologia do exercício, precisa entender de treinamento esportivo, porque isso faz com que ele tenha um trabalho muito mais individualizado, um trabalho muito mais detalhado, focado na performance esportiva, né? E é claro que assim, quando a gente tem um tema amplo como esse, né, a gente tenta trazer as coisas para o mais prático possível. Eu tentei montar a aula justamente assim para vocês, que eu pudesse trazer esse olhar prático do nutricionista esportivo quando a gente fala de treinamento de alta intensidade, de exercício de alta intensidade, tá? Bom, eu queria começar falando para vocês que intensidade é só uma variável, né? Ela é somente uma variável dentro das inúmeras variáveis
variáveis que a gente tem que envolvem o exercício físico. Então, a gente tem variáveis relacionadas à duração do exercício, variáveis relacionadas ao tipo de exercício, a carga que é empregada nesse tipo de exercício, e mesmo dentro da variável intensidade, a gente tem inúmeras outras variáveis, que pode ser de baixa intensidade, de intensidade moderada, de alta intensidade, então dentro da própria intensidade, e a gente pode classificar essa intensidade de diversas maneiras, através da frequência cardíaca, através do gasto energético, através do consumo máximo de oxigênio. Então, a gente tem inúmeras maneiras de classificar essa variável intensidade. A questão da intensidade ficou muito difundida nos dias atuais, né? Principalmente com a vinda do treinamento funcional. Quem acompanha, né? Na minha época da educação física, a gente já falava de treinamento funcional, que é esse treinamento ritmado, esse treinamento intervalado, que tem variações da frequência cardíaca, né? Então, o treinamento de alta intensidade é algo que foi propagado de uma maneira muito grande no Brasil, através do treinamento funcional. O principal pesquisador que fala de treinamento intervalado, de HIIT, é o Gibala, né, o Martin Gibala, que fala muito sobre essa questão do intervalo, da intensidade, os treinos, né, os exercícios de alta intensidade, focados em melhora cardiovascular, em melhora do condicionamento físico geral, em melhora, propiciando mais emagrecimento, né? Claro que isso é muito discutível na literatura, né? Porque não é só a intensidade que gera respostas de adaptação, existem outras combinações e variáveis dentro do contexto do exercício físico que geram adaptações, tanto cardiorrespiratória, como muscular, como até mesmo no processo de emagrecimento, né? Então, é só para a gente entender que essa é uma variável, sim, importante. Essa variável, segundo os guidelines do Colégio Americano de Medicina Esportiva, ela pode ser classificada através do percentual da frequência cardíaca máxima ou através do percentual do VO2 máximo, que são dois tipos, né, de formas de avaliar a intensidade que a gente tem que calcular para o nosso paciente. Então, claro, existe aquela máxima, né, 220 menos a idade para achar a frequência cardíaca máxima, mas a gente sabe que essa é uma fórmula totalmente geral, né, generalista, e existem outras maneiras da gente aferir essa frequência cardíaca máxima, através de testes de performance, até mesmo do VO2 máximo, né, através de testes submáximos, através de testes máximos de ergospirometria, submáximos como o protocolo de Astrand. Então, a gente tem várias formas da gente averiguar essa frequência cardíaca máxima e esse percentual do VO2 máximo, né? Então, são esses testes físicos que fazem a gente chegar nesse número. E dentro da mentoria de nutrição esportiva, a gente fala também da gente avaliar, por exemplo, a frequência cardíaca máxima através da frequência cardíaca residual. Então, a gente consegue achar, né, lá qual que é a sua frequência cardíaca de repouso, tirar da sua frequência cardíaca máxima, achar a sua frequência cardíaca residual, enfim. Existem inúmeras maneiras da gente fazer essa avaliação da nossa frequência e do nosso consumo máximo de oxigênio. O importante é a gente saber que quando a gente trabalha dentro de um range, né, dentro dessas variáveis, a gente tem as atividades de baixa intensidade, que variam ali de 57% a 64% da frequência cardíaca máxima, ou de 37% a 45% do VO2 máximo, do consumo máximo de oxigênio. Atividades moderadas são aquelas que variam de 64% a 76% da frequência cardíaca máxima e 45% a 64% do VO2 máximo. Atividades vigorosas ou até mesmo intensas, né? Aquelas que estão muito próximas do máximo, então 76% a 96% da frequência cardíaca máxima e de 64% a 91% do VO2 máximo. E de muito alta intensidade, que seria acima de 96%, mas já mais do que 100%, alguns estudos colocam, da frequência cardíaca máxima e 91% do VO2 máximo. Claro que isso é uma questão muito geral, né? O próprio guideline do American College coloca que o aumento da intensidade é acompanhado pelo aumento tanto da frequência cardíaca quanto da frequência respiratória, né? E do consumo energético, do tipo de substrato energético que está sendo mobilizado para a realização desse exercício em alta intensidade, né? Então, quanto maior a intensidade, a gente vai tendo uma predominância da utilização de um determinado tipo de substrato energético, né? E que acompanha o gasto e que acompanha também a frequência respiratória. Mas intensidade é uma coisa que também tem relação com a percepção de esforço, né? Porque tem uma relação muito importante com o condicionamento físico dos indivíduos. Talvez o que é intenso para você pode ser de baixa intensidade para mim, porque talvez eu seja mais condicionado do que você. E aí a gente fazer o mesmo exercício na mesma intensidade, por exemplo, vamos supor que nós vamos correr todos aqui, vamos correr 30 minutos, né? E todo mundo vai correr 30 minutos na esteira a 10 km por hora. Para alguns, isso pode ser um exercício de baixa intensidade.
intensidade. Para outros, isso pode ser um exercício de alta intensidade. Então, essa intensidade, ela é algo muito individual e está relacionado muito com o condicionamento físico do indivíduo. Quanto mais treinado ele é, mais ele tolera as atividades em alta intensidade por mais tempo. Então, isso está relacionado ao nosso condicionamento físico mesmo, né? Então, quanto mais treinado eu sou, mais eu tolero por mais tempo a atividade em mais alta intensidade. Isso se chama tolerância ao esforço. Isso está relacionado às formas que a gente tem de avaliar, inclusive, a respostas de determinados modelos de treinamento desportivo. Tá? Então, isso é muito importante porque a percepção de esforço é algo muito na prática que a gente usa e que ajuda muito a gente a entender a intensidade com que os exercícios estão sendo feitos também, porque muitas vezes a gente não tem um monitor de frequência cardíaca para avaliar o percentual da frequência cardíaca, a gente não tem, claro, um ergospirômetro direto ali para avaliar o percentual do VO2 máximo, né? Então, talvez na prática, o que ajuda a gente são as classificações de percepção de esforço, que eu vou colocar um pouquinho mais para frente aqui para vocês. Mas, por hora, a gente precisa entender que essas intensidades são variadas, né? E que elas podem ser atividades de alto impacto, né? Que, inclusive, geram ali uma sobrecarga em articulações, né? E no corpo, no corpo como um todo durante a atividade física, né? Então, essas atividades de impacto, elas podem ser de alto impacto ou de baixo impacto. Então, isso vai depender ali da forma como um exemplo, né? Corrida é uma atividade de alto impacto, porque gera um dano articular importante, né? É um dano excêntrico que a gente chama, né? É um dano que gera ali quebra dessas fibras musculares de uma forma muito importante. Saltar, né? Chutar, dar soco, né? Pliometria, tudo isso são atividades de alto impacto. Pliometria, por exemplo, salto na caixa é um tipo de pliometria, né? Atividades que exigem muita força, né? Ou atividades que exigem muita mudança de direção, também são atividades de alto impacto. Ou as atividades de baixo impacto, como, por exemplo, remo, natação, atividades na água, caminhada, os exercícios resistidos, né? A maior parte dos tipos de exercício resistido, pilates, yoga, tai chi chuan, exercícios que não requerem muita força, tá? Então, eles podem ser divididos de impacto ou, então, atividades intensas, né? Que aí tem relação com essa questão do consumo de oxigênio, do aumento da frequência respiratória, do aumento da frequência cardíaca, né? Então, ela tem ali um componente de potência e um componente cardiorrespiratório muito importante. E pode ser, como eu falei para vocês, de alto, de baixo e moderado impacto, né? Então, de alto impacto, rápidas, exigem muito da frequência cardíaca, né? Se tem ali um burn muscular, que a gente chama, que é a acidose muscular, são realizadas em curta duração, ou as de intensidade moderada baixa, que são aquelas que a gente faz em steady state, ou seja, a frequência, o consumo de oxigênio é igual à produção de gás carbônico. Elas não geram um failure, né? Então, assim, uma perda da contração muscular. Você não vai no teu máximo, então você consegue manter a contração muscular. E geralmente a gente tolera por mais tempo também. E a gente tem aquelas progressivas, né? Que podem ir aumentando conforme a gente vai realizando exercício. Então, um exercício progressivo, por exemplo, vamos fazer 5 tiros de 1.000 metros progressivo. Então, o primeiro a gente vai fazer numa intensidade mais baixa, depois o segundo numa intensidade mais moderada, o terceiro de moderada para alta, o quarto mais alta e o quinto no nosso máximo. Então, essas são atividades progressivas, então são paces variados, que geram uma alta adaptação, né? Adaptação metabólica, né? Aumenta a tolerância ao exercício, e os progressivos nada mais são do que os exercícios intervalados, que estão dentro dessa questão da intensidade, né? Os intervalados têm uma variação de frequência cardíaca, lógico, assim como tem no progressivo, mas o progressivo a gente entende também que é algo que vai aumentando aos pouquinhos dentro de uma sessão de treinamento. Enfim, só uma maneira de explicar mais didaticamente para vocês o que são essas atividades, como elas podem ser tanto de impacto quanto de intensidade mais alta, tá? Por isso que quando a gente fala de nutrição esportiva, é importante a gente entender a conexão da fisiologia do exercício para que a gente consiga ter decisões assertivas em nutrição esportiva. Porque imagina se eu estou atendendo um paciente que diz para mim que ele está fazendo uma corrida, treinos progressivos de corrida. Ou um paciente que diz que nada 1 hora por dia em steady state. Ou um paciente que está fazendo uma musculação na academia e ele fala que ele faz 3 séries de 10 com repouso caminhando na esteira. O que isso quer dizer? O que isso quer traduzir? No que isso traduz em relação ao substrato energético? O que isso traduz em relação à minha orientação nutricional? Porque a orientação nutricional para um treino intervalado é diferente de uma orientação nutricional para quem faz um treino em steady state ou para quem faz
faz um treino na musculação, na academia, com pausa ativa. Então, não dá para ser nutricionista, eu sempre digo, né, que dá banana pré-treino e whey pós-treino. Se eu não entender do contexto da fisiologia que envolve os exercícios físicos e com os quais eu tenho relação no meu consultório, eu vou ser essa nutricionista que sai prescrevendo whey pós-treino, que eu disse, me disseram que creatina é bom, que bicarbonato é bom e que, enfim, eu vou usar. Né? Então, eu preciso ter um pouco mais de consciência crítica em relação ao exercício que está sendo realizado para entender o que eu vou fazer em relação à nutrição esportiva. Então, a nutrição esportiva, ela vem dentro desse contexto, onde a gente, entendendo os mecanismos moleculares envolvidos nas respostas fisiológicas do exercício e do treinamento, eu consigo, então, fazer uma nutrição mais individualizada e mais adequada, buscando, principalmente, a melhora da resposta de adaptação do exercício. Porque exercício é isso, né? A gente treina, a gente gera uma fadiga, a gente gera dano muscular e eu preciso, a cada sessão de exercício, a cada sessão de treino, ir gerando uma adaptação. E é essa adaptação que vai fazer com que eu melhore. E a nutrição faz o quê? Modula essas respostas de adaptação geradas pelos estímulos agudos das sessões de treinamento. Né? Então, cada sessão de treino me gera uma resposta molecular e é a soma dessas respostas moleculares que vai fazer com que eu ganhe performance esportiva, que é o que nós chamamos de síndrome da adaptação. Então, eu vou me adaptando a esses estímulos de exercício e dessa maneira a nutrição entra modulando esses estímulos e garantiu então que a gente ganhe performance, seja lá qual for, de endurance, de força, potência, velocidade. Claro que isso vai depender do modelo de treinamento que está sendo empregado para esse paciente, né? Bom, a gente tem umas regras importantes quando a gente trabalha com atleta, né, ou com um esportista, enfim. Qual é o objetivo desse paciente em relação ao exercício que ele faz? Porque ele fala assim para você, eu quero ganhar músculo, e faz pilates, né? Desculpa, amigo, mas não vai ganhar músculo fazendo pilates. Eu quero correr a maratona do Rio de Janeiro, mas ele está treinando corridinha no parque meia hora por dia. Para correr uma maratona, o volume de treino tem que ser mais alto, né? Então, entender o que, se realmente o objetivo que o paciente tem com o exercício está sendo condizente com aquilo que ele quer, tá? Então, e assim a gente tem a resposta dentro da nutrição esportiva, né? Dentro das respostas de adaptação que são focadas na nutrição esportiva, elas dependem muito mais do treinamento do que da nutrição em si, porque a nutrição, elas ajudam a recuperação, a tolerância ao esforço, a modular as respostas de adaptação, mas ela não adianta eu querer comer bem e achar que você é um atleta se eu não treinar, né? O treinamento tem um papel muito importante nisso. Entender qual que é a modalidade esportiva que esse paciente faz, qual é o tipo de treino e quais são as respostas adaptativas que se espera, né, com aquele treinamento. Então, se ele faz um treino resistido, o que eu espero com esse treinamento? Se ele faz um treino de endurance, o que eu espero com esse treinamento? E aí eu gosto muito de mostrar esse slide, que é esse estudo da revista escandinava, de um pesquisador muito, não esqueci de colocar o nome dele aqui, mas ele é muito conhecido dentro da área de treinamento, e ele fala dessas questões, né, dos tipos de performance física que a gente pode ter. Então vejam que a gente tem aqui a performance de endurance, de HIIT intervalado, de sprint e de força. Cada um desses tipos de treinamento geram respostas de adaptações diferentes. Então, quando eu treino endurance, eu melhoro a minha capacidade aeróbia, melhoro o meu consumo máximo de oxigênio, minha capacidade de consumir oxigênio e produzir gás carbônico, a cinética do oxigênio. Então, isso melhora com os treinos de endurance, mas melhora também com os treinos intervalados. Então, os treinamentos intervalados, eles melhoram a performance aeróbia, mas também melhoram a minha performance anaeróbia. Minha potência máxima, minha capacidade anaeróbia, o índice de produção de energia anaeróbia, ou seja, sem a presença de oxigênio, né? Mas a minha performance anaeróbia também melhora com os treinos de velocidade, com os treinos de sprint. Então, por exemplo, amanhã eu tenho 10 séries de 400 metros no máximo, percepção de esforço 8, 9, e eu tenho descanso de 2 minutos caminhando, ou seja, é um treino de velocidade. Então, eu estou treinando a minha capacidade de tolerância anaeróbia para me gerar essas respostas de adaptação anaeróbia, que a longo prazo vão me gerar respostas de adaptação de endurance também, né? Porque toda vez que a gente quer melhorar a capacidade de endurance, eu tenho que melhorar primeiro a minha capacidade anaeróbia. Então, toda vez que eu preciso melhorar a minha capacidade aeróbia, eu preciso melhorar primeiro a minha capacidade anaeróbia, tá? Então, os treinos de velocidade melhoram a performance anaeróbica, mas também melhoram a minha tolerância ao esforço, melhoram a minha força muscular, né? A minha força concêntrica, excêntrica, isométrica, a minha capacidade de gerar força. Então, os treinos de velocidade, assim como os treinos de força, também geram respostas musculares, neuromusculares, né? E respostas anaeróbias. Então, vejam que aqui a gente tem a contribuição dos sistemas orgânicos do nosso organismo, né? Então, se eu falo de performance aeróbica, eu estou falando de adaptação do sistema cardiorrespiratório. Se eu falo de performance anaeróbia, eu estou falando de adaptação do sistema muscular. E se eu falo de
força muscular, eu estou falando neuromuscular principalmente, eu estou falando da adaptação do sistema neural. Então, a gente tem que entender que cada tipo de exercício físico gera respostas de adaptação diferenciadas, que, claro, vão depender de inúmeros fatores externos, né? Desde onde o exercício é realizado, os materiais, as condições de competição e treinamento, mas, no nosso caso aqui, principalmente da nutrição. A nutrição é um importante fator externo que vai gerar as respostas de adaptação nos diversos tipos de treinamento com os quais a gente está envolvido. E dentro de uma modalidade esportiva, a gente pode ter todos esses tipos de treinos sendo realizados, né? Então, por exemplo, se a gente pensar num jogador de futebol, claro que depende muito da posição que ele joga, mas ele tem treinos de força, ele tem treinos de velocidade, ele tem treinos técnicos e táticos, ele tem treino de intervalados, ele tem treinos de endurance. Isso está dentro de um contexto da metodologia de treinamento que o treinador vai fazer com esse paciente, né? Então, dentro do contexto da programação de treino, ele vai potencializar mais ou menos tipos de treinos para melhorar uma capacidade X daquele paciente, então, daquele atleta. Então, se eu quero gerar mais resposta neuromuscular, é uma pessoa que precisa melhorar a resposta neuromuscular, eu vou trabalhar mais exercícios resistidos. Não, a pessoa que precisa melhorar mais a capacidade de endurance, a tolerância ao esforço. Então, vamos fazer intervalado, vamos fazer rodagem de longa duração. Então, isso vai sendo combinado dentro do contexto do exercício físico. E é talvez isso que seja a maior dificuldade dos nutricionistas. Entenderem essas combinações variadas que existem dentro da prescrição de treinamento para que a gente consiga ter um olhar mais assertivo dentro da nutrição. E quando a gente consegue olhar para isso de uma maneira simples, né? Porque é simples, na verdade, mas porque é só entender de fisiologia do exercício, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Porque se a gente entende fisiologia do exercício, fica fácil entender os tipos de treinamento que os nossos pacientes são submetidos. Porque se eu entendo qual que é o substrato energético que está sendo utilizado, né? Qual que é a recuperação, como que está envolvida a recuperação desse exercício, eu estou entendendo o que eu estou querendo trabalhar. Que nem eu falei para vocês, 10 tiros de 400 metros com 2 minutos de pausa, 400 metros com PSE, com a percepção de esforço de 8 e 9, eu estou falando de treino em alta intensidade. Então, eu estou falando que o principal substrato energético que vai ser utilizado ali é o glicogênio muscular. E se é o glicogênio muscular e eu tenho 2 minutos de pausa caminhando, eu estou treinando também a minha tolerância ao esforço. Porque quando eu caminho, eu estou ativando mais a via aeróbia para remover a acidose induzida pelo exercício. E dessa maneira, conseguir tolerar mais o esforço, para que eu chegue no 10º tiro igual eu fiz o primeiro, ou até melhor do que eu fiz o primeiro. Então, essa capacidade de olhar para o treinamento, para o exercício, olhando para a fisiologia, ajuda a gente a entender o que fazer para um treinamento, porque jamais eu vou poder fazer esse treino amanhã sem comer carboidrato, por exemplo, nas 24 horas que antecedem o treino. Eu não posso fazer esse treino amanhã sem dormir adequadamente, porque eu vou ter um prejuízo na minha performance anaeróbia. Então, quando a gente olha para a fisiologia, isso vai ficando mais fácil, né? E aí, quando eu olho para a fisiologia, eu entendo qual é a modalidade esportiva que a gente está trabalhando. Se são exercícios de força e potência, se são exercícios de endurance, se são exercícios de potência aeróbia, ou até mesmo os coletivos que envolvem o treinamento intervalado. Então, a gente consegue olhar para o exercício físico, que é uma coisa simples, né, no detalhe molecular da resposta que ele vai trazer de adaptação. Tá? Quando a gente pensa em exercício de força, né, é importante a gente lembrar, porque as pessoas entendem força como aquelas que conseguem, que são muito hiperatrofiadas, né? Então a ideia de força, você olha para a pessoa e fala, nossa, como ela é forte, porque ela tem músculo grande, né? Porque ela está lá toda definida. Então, só que força não é isso, né? Força é a nossa capacidade de mover um determinado objeto em aceleração. Então, isso é física, né? Força é igual a massa versus aceleração. Por isso que a gente tem pessoas que não são muito grandes, vamos dizer assim, né? Que não são muito hiperatrofiadas, mas que conseguem gerar força. Porque força, ela é uma valência neural. Ela está relacionada com a nossa capacidade de recrutamento neural de fibras. Então, quanto mais fibras eu recruto, mais eu consigo gerar força. Então, a capacidade de você mover um determinado peso, né? Algo externo, com velocidade, isso está relacionado à força, né? Então, tanto que existem muitas pessoas com grande massa muscular que não conseguem mover grandes objetos com aceleração. No entanto, quando a gente faz treinamento de força, né, quando a gente começa a treinar esses músculos para ficarem fortes, eles hipertrofiam. Então, a hipertrofia ela é consequência do treinamento de força, e não a força consequência da hipertrofia. A gente fica hipertrófico porque a gente faz treinamento de força,
né? Então, isso é importante a gente entender. E não necessariamente a hipertrofia, estar muito hipertrófico, tem relação com a força muscular, né? A força muscular é uma adaptação neural, né? E que está muito relacionada também à capacidade de gerar potência. Então, potência é a força versus a velocidade. Então, por exemplo, o Usain Bolt é extremamente potente, porque ele consegue mover a massa corporal dele numa velocidade absurda, que só ele consegue no mundo, né? É por isso que ele detém o recorde mundial aí, e vai deter provavelmente por alguns anos, né? Então, assim, ele consegue mover a massa corporal dele numa grande velocidade, gerando muita potência, né? Ou ainda, a gente consegue, a potência está relacionada a essa capacidade de gerar força numa determinada distância em menor tempo. Então, também é essa relação que a gente vê. Então, o Usain Bolt corre 100 metros rasos, 9 segundos, sei lá, 9 e pouco, ele tem, não lembro, o recorde mundial, gerando muita força, muita potência com a própria massa corporal. Então, é importante a gente entender essas questões relacionadas à física para que a gente não entre no modismo, né, ou em informações desencontradas e erradas relacionadas a exercícios de força e potência. Exercícios de força e potência são exercícios que geram adaptações neuromusculares, né? E elas são importantes para estímulos de exercícios como esses, onde eu preciso levantar peso, onde eu preciso correr rápido, onde eu preciso saltar rápido, né? Ou ter um impulso muito alto, onde eu preciso ter geração. A gente pode falar, por exemplo, dentro do atletismo, né? Exercícios que são de potência e força. Salto em altura, salto em distância, lançamento de dardo, arremesso de peso, 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros rasos. São provas de atletismo que ficam muito claras para a gente, que são provas que estão envolvidas tanto a força quanto a potência, né? Porque é importante gerar um ganho de distância ou de altura no deslocamento de um determinada, ou da massa corporal, ou de um determinado objeto, numa distância maior, tá? Então, isso é bem importante a gente entender, e aí, claro, os exercícios de força e potência, né? Não é só no atletismo, a gente tem o ciclismo indoor, a gente tem o powerlifting ou o weightlifting, a gente tem os esportes de combate, né, de luta, que estão relacionados a esse mecanismo de geração de força e potência, tá? Quando a gente pensa em treinamento resistido, né, que na verdade a gente fala muito treino de força no Brasil, mas o termo é resistance training, então quando a gente estuda, resistance training não é treino de resistência, né? É um treino de resistido, que está envolvido ali com um treinamento de condicionamento físico geral. Então, quando a gente pensa em treinamento de força, isso está relacionado ao número de séries que são realizados dentro de um trabalho de musculação, por exemplo, sei lá, agachamento. Então, se a gente estiver agachando ali, fazendo repetições de 2 a 5 repetições, eu estou trabalhando principalmente a força muscular. Tá? Mas isso não quer dizer que eu não esteja trabalhando também potência, que eu não esteja trabalhando hipertrofia, que eu não esteja trabalhando resistência muscular. Claro que isso é predominância, né? Eu estou trabalhando principalmente força, mas as outras variáveis também são trabalho dentro do contexto de treino resistido. No treino resistido, a gente gera adaptações de força, potência, hipertrofia e resistência muscular, né? Mas se eu trabalhar dentro de 6 repetições, eu trabalho também força e as outras valências. Potência, né? Eu trabalho com o número de repetições de 4 a 5 repetições, por exemplo, de agachamento, mas eu também vou trabalhar hipertrofia, resistência muscular e força, em menor grau. Para trabalhar hipertrofia, eu vou trabalhar com repetições de 6 a 12 repetições, né? Mas também estou trabalhando força, estou trabalhando resistência muscular, também estou trabalhando potência. E quando eu trabalho resistência muscular, eu vou trabalhar ali de 13 até 20 repetições. Também vou trabalhar principalmente potência e principalmente hipertrofia, né? Mas claro que numa intensidade menor. Então, essas aqui são as recomendações do NSA, né? Que é a National Strength and Conditioning Association, NSCA, que publicou esse estudo em 2012 através da questão das repetições, né, focadas nesses treinamentos. Então, quando você estiver treinando e estiver fazendo um treino resistido, né, que envolve aí o treinamento de pesos, a gente pode trabalhar dessas diversas maneiras. E é claro que a predominância energética de um treino de força ela é diferente de um treino de endurance muscular. Porque num treino de força, eu vou trabalhar principalmente a TPCP que está armazenado nesse músculo esquelético. E num treinamento de resistência muscular de hipertrofia, eu já vou usar mais o glicogênio muscular armazenado. Então, é importante a gente entender, até para entender qual a conduta nutricional que a gente vai ter com esse paciente num determinado tipo de treino que ele está fazendo, né? Os treinos aeróbios, então, só voltando aqui um pouquinho, né? A intensidade está dentro de tudo isso aqui, né? E a intensidade vai estar relacionada, inclusive, com a carga que eu vou colocar nesse número de repetições. Então, por exemplo, se a gente fizer 4 séries de 7 agachamentos a 75% da minha repetição máxima, eu estou fazendo um treinamento altamente intenso, né? Para mim, 75% do peso máximo é intenso, né? Então, eu estou fazendo ali um treino de 7 repetições com uma carga pesada, né?
muito próximo do meu máximo, estou trabalhando a tolerância muscular, estou trabalhando a depressão de glicogênio muscular, estou fazendo um trabalho de hipertrofia e potência ao mesmo tempo. Então, a intensidade está dentro desse contexto do percentual da carga que a gente vai trabalhar. Eu posso fazer treino de resistência muscular, por exemplo, fazendo 3 séries de 15 repetições de abdominal, por exemplo, e eu estou trabalhando a resistência muscular desse músculo. Não necessariamente eu vou gerar uma depressão tão grande de glicogênio, não necessariamente eu vou precisar de uma recuperação tão longa, não preciso de pausas tão longas para me recuperar, posso ter pausas menores, né? Então, tudo isso, olhar para isso, mostra que a gente precisa entender de fisiologia para entender o que a gente vai fazer em termos de nutrição, né? E a intensidade está nesse contexto aqui do percentual da carga máxima. Quando a gente pensa em treinamento aeróbio, né, que pode ser de tanto de baixa quanto de intensidade moderada ou alta, a gente vai trabalhar aí sim dentro do percentual da frequência cardíaca máxima, né, que são os guidelines do American College. Então, quando a gente fala de treino resistido, é muito no percentual da carga máxima. Quando a gente fala de treinamento de endurance ou treinamento intervalado, está muito relacionado ao percentual da frequência cardíaca. E aqui é uma outra recomendação, né, desse estudo escandinavo, que fala das intensidades aeróbias, de baixa intensidade, 65% do VO2 da frequência cardíaca máxima, de intensidade moderada, 80%, alta intensidade, 90%. Então, dentro do próprio treino de endurance, a gente pode ter treinos intensos, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas acham que treino de intenso é só aquele treino que você sai morrendo na academia de fazendo musculação, por exemplo. Não, você pode fazer um treino aeróbio intenso também. Que nem eu falei para vocês, amanhã é um treino de base aeróbia, 10 tiros de 400 metros, mas é um treino altamente intenso, PSE de 8, 9, né? Vou trabalhar muito perto do meu máximo para trabalhar a tolerância ao esforço. Estou melhorando a minha resposta de adaptação neuromuscular, a minha capacidade de remoção de lactato acumulado nas fibras do tipo 2 através da utilização das fibras do tipo 1 no repouso. Então, tudo isso faz com que a gente também tenha um treino de base em aeróbia, né? Estou treinando meu treinamento aeróbio. Então, a intensidade não está relacionada só com exercícios de peso, exercícios de força. Não. Dentro do próprio contexto do exercício de endurance, a gente tem treino de alta intensidade, né? E que a gente pode, então, estou falando bastante de PSE aqui, né? Mensurar isso pela PSE. Então, a gente tem ali a percepção de esforço, ela foi criada pela escala de Borg, né? A gente tem ali a escala de Borg, que traz para a gente, dentro da intensidade de exercício, aqui desse lado, né? Qual é a frequência cardíaca? Isso aqui é variável, claro, para cada paciente, né? Cada um de nós temos aqui as frequências cardíacas de treino, porque depende da nossa máxima, né? As zonas de treinamento e o que a gente está trabalhando predominantemente em cada zona, e se é confortável, se é cansativo, se é exaustivo, né? A gente tem escala, acho que eu esqueci de colocar aqui para vocês, a escala que vai de 1 até 20, tem escala de 1 a 10, tem escala de 1 a 20, de PSE, geralmente a gente usa de 1 a 10, né? Que calcula essa questão da percepção de esforço do exercício. A percepção de esforço, especialmente dentro do CrossFit, tem sido muito utilizada para a gente entender se esse paciente realmente está dando o máximo naquele treino que a gente quer que ele dê o máximo, ou se ele está muito fora da zona de treino, naquele treino que tem que ser mais de intensidade moderada, e ele está querendo sair feito um louco queimando largada. Então é importante a gente, através da PSE, quantificar qual é a intensidade de treinamento desse paciente, né? A PSE, claro que ela é muito subjetiva, né? E quanto mais treinado o indivíduo é, melhor ele consegue entender qual é a PSE de esforço dele, né? A percepção de esforço, mas aos pouquinhos vai ajudando o paciente também a entender, né, aonde ele, qual que é a zona de treino dele mais confortável, qual é a zona de treino dele onde ele não está mais confortável. Então, vou dar meu exemplo de novo, né? Para mim, um treino confortável de corrida, que eu vou lá conseguir ficar 1 hora, né? Sei lá, minha frequência cardíaca é em 150, né? Se eu passar de 160, já começa a não ficar muito mais confortável. Se eu ficar em 170, já estou começando a hiperventilar. Então, eu já sei que próximo quando eu começo a hiperventilar, minha frequência está próxima de 175, 180, aí que eu preciso, então, talvez moderar, porque eu não vou conseguir ficar muito tempo nessa frequência cardíaca tão mais alta, muito próximo do meu máximo, né? E se eu estou numa frequência, estou correndo e conversando com a minha amiga do lado, eu estou numa PSE de 7, 6, 5, e que eu consigo conversar com ela, e que, poxa vida, então, ok, a intensidade está boa, eu consigo manter isso por mais tempo. Então, a intensidade está muito relacionada a essas variáveis de percepção de esforço, de percentual de carga, percentual da frequência cardíaca máxima, do VO2 máximo, né? E aqui a gente tem os exemplos de modalidades esportivas relacionadas com a atividade de endurance, né?
E a gente tem aí essa modalidade muito discutida hoje, né, que é a questão dos exercícios de potência aeróbica, especialmente o CrossFit, né, uma modalidade, não é uma modalidade esportiva, porque CrossFit é uma patente, mas é um modelo de treinamento que está muito relacionado a essas variações da frequência cardíaca, tão de forma intervalada, que exige não só da nossa potência anaeróbia, mas também da nossa potência aeróbia. Para você conseguir performar em atividades intervaladas, é necessário que você tenha uma boa base aeróbia, né? E vários estudos mostram, por exemplo, que o carboidrato é muito importante para esse tipo de atividade, né, que a ingestão de energia é muito importante, que as estratégias de tamponamento para melhorar a tolerância ao esforço, como, por exemplo, utilizar betalanina, bicarbonato de sódio, são estratégias interessantes para esse tipo de exercício físico, né? Claro que eu não vou entrar nesse detalhe, que nem é o objetivo da aula, mas quando a gente trabalha nessa questão da modulação do tamponamento, da resistência ao esforço, isso faz com que esse indivíduo vá melhorando essas respostas de adaptação aeróbia e anaeróbia, né? Então a gente tem o CrossFit, a gente tem a vela, a gente tem os esportes coletivos como basquete, handball, tudo isso são atividades, são modelos de exercícios, de treinamentos, de potência, onde a potência aeróbia é exigida. Tá? Então, assim, eu preciso ter uma boa base aeróbia e gerar muita força. Lembra que potência está relacionada com força, com distância e velocidade, né? Então, eu tenho que ter uma boa base aeróbia para conseguir gerar potência. Então, um exemplo, por exemplo, de novo, dentro do atletismo fica fácil para a gente, né? Se a gente olhar hoje para as provas de 3.000 metros com obstáculo, né? Não sei se vocês acompanham o atletismo, são provas altamente rápidas. Antigamente a gente falava que era atividade de endurance, né? Hoje não, a gente vê um atleta correndo na pista, pulando obstáculo, 3.000 metros, né? Vai dar aí 7 voltas e meia na pista, uma velocidade absurda, gerando força, em aerobiose, ou seja, produzindo ATP às custas do glicogênio armazenado em circulante. Então, como é que uma pessoa consegue gerar força em velocidade e ainda se manter no metabolismo aeróbio? Porque ela tem uma potência aeróbia muito boa, né? Então, as provas de 3.000 metros com obstáculo, as provas de 5.000 metros de pista, por exemplo, são provas muito velozes hoje em dia, não são mais provas consideradas provas de endurance. A gente pode dizer que, por exemplo, uma prova de rua, 10K de rua, é uma prova de endurance, né? Para mim, é quase uma maratona, 10 quilômetros na rua. Mas é importante a gente identificar essas diferenças quando a gente fala com o nosso paciente, né? Entender o que é para ele a endurance e o que é essa potência aeróbia, né? Dentro do contexto de potência aeróbia, a gente tem os treinos intervalados, né? Não vou entrar aqui também no detalhe para vocês, existem inúmeros, depois eu vou deixar esses slides para vocês também, tá? Existem inúmeros tipos de treinamento intervalado. Então, você tem os treinamentos de intervalados de curta duração, os curtos, né? Os longos, os repetidos, os sprints, os baseados em jogos, mas vejam que a duração deles são no máximo ali, né? Os mais longos são de 3 minutos. Então, é onde a gente tem ali estímulos que vão próximo do nosso máximo, né? Sempre com a PSA mais alta. Por exemplo, o treino de amanhã que eu falei para vocês, 10 séries de 400 metros, é um treino intervalado, né? Que eu estou trabalhando no meu máximo, 400 metros vai durar mais ou menos ali 1 minuto e meio, 2 no máximo, né? Eu acho, eu espero. E com 2 minutos de pausa. Geralmente as pausas, elas podem ser tanto passivas, como elas podem ser ativas, né? Então, por exemplo, esse treino vai durar 2 minutos correndo 400 metros, eu vou fazer uma pausa de 2 minutos também. É uma pausa que pode ser passiva e pode ser uma pausa que pode ser ativa, né? E olha, eu estou trabalhando principalmente o sistema anaeróbio e neuromuscular. O principal objetivo dos treinos intervalados é dar suporte para o sistema cardiorrespiratório, lógico, sempre, né? Então, aqui é o O2 System, né? Então, a gente sempre vai dar suporte para o sistema aeróbio, mas também trabalhar a tolerância ao esforço neuromuscular, trabalhando também o sistema anaeróbio, né? Que é aquele que não precisa de oxigênio, tá? Hoje é um dos modelos de treinos mais utilizados, porque a gente tem vários estudos mostrando que o treinamento intervalado gera adaptações, tanto aeróbias quanto anaeróbias, que melhoram a performance esportiva, né? E quando a gente fala de adaptações, a gente tem que lembrar que é isso aqui que é adaptação, como eu falei para vocês, né? A gente tem um estímulo ali, tanto de volume, quanto de intensidade, quanto de periodicidade de treino. Esses estímulos geram uma queda da performance, a gente recupera um novo estímulo, queda de performance, recupera um novo estímulo, queda de performance. E vejam que a gente vai ganhando essa curva, né? Que são adaptações positivas. Essa curva ela vai tendo uma ascendência, melhorando a minha performance esportiva.
tá? E quando a gente faz esses estímulos, né, a gente tem a sessão de treino, que gera uma sinalização molecular, que gera minutos e horas, a gente tem outros estímulos moleculares que demoram horas e dias, como, por exemplo, biogênese mitocondrial, síntese proteica, angiogênese, adaptações que levam semanas, como, por exemplo, o aumento do conteúdo de glicogênio muscular ou da densidade mitocondrial, que são adaptações celulares, ou ainda as adaptações fisiológicas, que são mais palpáveis para a gente, né? Que é a frequência cardíaca de repouso reduzida, mais tolerância à produção de lactato, maior fornecimento de sangue, maior oxidação de carboidrato ou de gordura, que vai refletir ali, por exemplo, no peso corporal, né? Só que essas adaptações fisiológicas demandam semanas, né? E a melhora da performance que demandam meses. Então, não é uma única sessão de treino, uma única sessão de estímulo que faz com que a gente ganhe performance. O que faz a gente ganhar performance é a somatória desses eventos moleculares e celulares que vão gerar respostas fisiológicas para que a gente ganhe melhora de performance. Então, eu costumo dizer que a sessão de treino é a foto, né? Então, a gente tira a fotinho lá da sessão de treino, a soma das sessões de treino é o filme, e o filme em si, né, são as respostas adaptativas da soma das sessões de treino. Então, a resposta de adaptação é a soma dessas fotos que viraram filme, que fizeram que a gente gerasse a performance esportiva. Então, não adianta eu querer fazer um filme sem antes fazer as fotos. Eu preciso fazer um filme com várias sequências de imagens que estão relacionadas às fotos que a gente está tirando, né? Então, imagina que você vai montar aí um filme com fotos, e você vai, a somatória dessas fotos vai te dar, então, um filme final, que seriam, então, as respostas de adaptação do exercício físico. E aí, inúmeras respostas adaptativas vão acontecer, dependendo do tipo de treinamento, e aqui está resumido para vocês as adaptações moleculares e celulares que acontecem tanto com o treinamento de endurance, quanto com o treinamento resistido. A diferença, por exemplo, é que no treinamento de endurance a gente não tem adaptações das enzimas glicolíticas, da fosfocreatina armazenada, nem do ATP armazenado, e nem da atividade da fosfofrutoquinase, né? E também a gente não tem adaptações ali na frequência cardíaca máxima e nem no tipo de fibra. Diferente aqui das respostas adaptativas de força, de treinamento resistido, que geram adaptações tanto nas vias anaeróbias, né, quanto aqui no tipo de fibra. O treinamento resistido não gera adaptação nem no VO2 máximo, nem na frequência cardíaca máxima, né? Então, vejam que as respostas, por isso que o treinamento intervalado, né, ele tem essa característica interessante, porque ele vai gerar o treinamento concorrente ou intervalado, né, que a gente chama, que é o endurance com força, né, com resistido, vai gerar adaptações em todos os sistemas energéticos, e isso gera, claro, um ganho maior de performance, né? Ainda a gente pode falar de respostas de adaptações não só metabólicas, como melhora da tolerância ao esforço, da densidade capilar, da utilização dos substratos energéticos ou das reservas metabólicas, mas também respostas neuromusculares, né? Com o tempo a gente vai tendo mais biogênese miofibrilar, menos lesão, menos fadiga, maior tolerância ao esforço, menos dano muscular, mais neurogênese hipocampal. O exercício tem uma capacidade grande de promover respostas de formação de neurônios na região do hipocampo, que é o centro da memória, melhorando o nosso foco e a nossa atenção, gera adaptações inflamatórias no processo, no sistema imunológico, na verdade, né, e hormonal. Então, por exemplo, os estudos já mostram que indivíduos mais treinados, eles respondem mais favoravelmente a vacinas, eles têm índices de infecções respiratórias menores, são indivíduos que têm melhor resposta a hormônios, produzem mais testosterona em treinos resistidos, as mulheres produzem mais estradiol intramuscular. Então, a gente tem respostas hormonais bem importantes relacionadas ao exercício físico também, né, nesse sentido. E a adaptação, ela está relacionada, inclusive, à forma como esse treino é feito. Então, imagina que você tem um paciente que vai lá treinar e ele faz um aumento progressivo dessas cargas, né? Então, aquilo que eu mostrei para vocês, ele treina, ele fica cansado, mas ele descansa bem, come bem, gera um novo estímulo, aí ele fica cansado de novo, mas ele responde bem, treina, come, descansa, tem um novo estímulo de treino, aí come, descansa. Então, toda essa somatória, essa ascendência na curva vai gerando melhora de performance esportiva. Só que, às vezes, você tem aquele paciente, né, que ele está sempre queimando a largada, está sempre treinando mais do que pode, não se recupera adequadamente, não dorme direito, bebe depois de toda a sessão de treinamento, não come direito, quer fazer um monte de treino em jejum, ele não vai gerando resposta de adaptação. Veja a curva dele, é uma curva que vai descendendo. Então, ele acha que ele treina um monte, mas ele não come direito, ele não dorme direito, e as respostas de adaptação não vão acontecendo, então ele não vai melhorar. E você tem aquele aluno migué, né, que a gente fala, né? Que assim, vai treinar 2 vezes por semana numa semana, e na outra semana ele vai todos os dias da semana, aí ele resolve competir, então ele não tem um estímulo frequente, né? Ele está sempre na mesma. A gente fala que é o famoso aluno migué,
que não vai ganhar ganho de performance, você vai ficar estagnado. Então, quando o paciente chega para você e fala assim, mas eu não sei porque que eu não consigo melhorar os meus treinos, ele está numa estagnação, porque alguma coisa dentro dos fatores externos, né, não estão adequados, ou o estímulo de treino, ou a nutrição, ou o sono, enfim, ou o álcool, o consumo de álcool, tudo isso pode gerar uma adaptação não favorável ao exercício que ele está praticando, né? E uma coisa que eu quis trazer para vocês também relacionada a treinamento é essa questão do treinamento concorrente, né? Então, aqui, toda vez que a gente pega um indivíduo não treinado, por exemplo, esse indivíduo não treinado, sedentário, qualquer coisa que a gente fizer, vai gerar uma resposta adaptativa em dias ou até mesmo semanas, né? Então, o músculo esquelético vai gerar uma adaptação que tanto no treino concorrente quanto no treino não concorrente, né? Por exemplo, vou só treinar endurance, é um treino não concorrente. CrossFit é um treino concorrente, né? Trabalha tanto endurance quanto força. Então, para esse indivíduo não treinado, qualquer coisa que ele fizer melhora a resposta de adaptação, né? Então, qualquer coisa que ele fizer ali vai melhorar. Quando o indivíduo passa a melhorar e a ficar mais moderadamente treinado, o exercício concorrente ele vai reduzindo a resposta de adaptação. E aí, quando a gente entra num indivíduo já mais altamente treinado, talvez a gente tenha que diminuir a concorrência de estímulos, que é o que a gente vê, por exemplo, com indivíduos. Eu tenho atletas de CrossFit, por exemplo, hoje, que eles melhoram o CrossFit sem treinar CrossFit. Por quê? Porque eles estão melhorando de forma singular as capacidades físicas de endurance, fazendo treino só de endurance numa sessão, e as capacidades físicas de força e tolerância ao esforço, fazendo isso só numa única sessão. Então a gente começa a não ter mais tanto treino concorrente, porque o treino concorrente já não começa mais a gerar resposta de adaptação nesses indivíduos altamente treinados. Por isso é importante trabalhar com os treinos mais modulares, tá? Mas só para vocês entenderem que quando a gente tem um paciente com sedentário, ele vai responder a qualquer tipo de treino que a gente colocar ele para fazer, né? E que, olha só, o indivíduo não treinado, quando ele faz o treino concorrente, ele vai fazendo, imagine o treino concorrente como o treino de CrossFit, tá? Ele tem tanto adaptação de endurance quanto resposta de adaptação de força. Mas no indivíduo no indivíduo mais treinado, vejam que o treino concorrente gera muito mais resposta de adaptação de endurance, ou seja, aeróbia, do que resposta do treinamento de força, né? Se a gente quer uma resposta de adaptação do treino de força, ele vai fazer só treino de força, aqui, por exemplo, né? E se ele quer resposta de adaptação aeróbio, ele vai fazer só treino aeróbio. No indivíduo não treinado, olha só, mesmo treino só de endurance, só o treino de força, gera alguma adaptação, né, na concorrência. Então, no indivíduo sedentário, por isso que a concorrência funciona bem. No indivíduo treinado, essa concorrência já não funciona tão bem, tá? Eu coloquei os musculozinhos, as adaptações. Aqui são as mitocôndrias, né, que a gente espera da resposta de adaptação mitocondrial, aeróbia, e aqui a função neuromuscular, né, a resposta de adaptação neuromuscular geradas pelo treino resistido. E vejam, por exemplo, que quando o indivíduo faz treino concorrente, né, ele tem ali, se ele fizer, olha, 30 a 40 minutos por dia, 5 vezes por semana, né, de treinamento concorrente, ele vai ganhar força, mas ele vai perder, e depois ele faz, desculpa, são 30 minutos por dia de treino de força, né, e 40 minutos por dia de treino de endurance, tá? E se a gente olhar a força, lógico que o treino de endurance não gera força, e o treino de endurance gera força. Mas quando ele faz o treinamento concorrente, que seria força com endurance junto, ele tem um ganho de força e depois de 10 semanas ele começa a perder força. Então, só para vocês entenderem que os modelos de treinamento estão relacionados com intensidade mais alta, como o treino concorrente, vão gerar treinos, adaptações diferenciadas, né? E dentro do treino concorrente, a gente tem tantas adaptações mitocondriais quanto as adaptações neuromusculares, diferentes dos treinos não concorrentes, que vão gerar adaptações específicas, tá? E aqui, só uma parte prática para vocês, né? Vamos supor que você tem um paciente que quer melhorar a função neuromuscular. Então, ele tem que melhorar a força, ele quer melhorar a força, potência, né? Fazendo exercício de musculação, exercício resistido, tá? O que é importante a gente entender? E ele quer também correr. Então, ele vai para a academia, ele quer fazer o treino de musculação e quer fazer também o treino de endurance lá na esteira. Então, se o objetivo é ganhar força, o ideal é que o treinamento aeróbio seja feito com um intervalo de 8 horas do treino de força, tá? Mas às vezes a gente não consegue isso. Então, a gente sempre pede para o paciente primeiro fazer o treinamento de força e depois fazer o treino aeróbio, porque dessa forma ele não tem interferência no treino de força, que é o objetivo dele: ganhar força, ganhar músculo, ganhar potência, resistência muscular. Então, se ele vai ter um treino concorrente, porque ele só tem aquele dia para treinar, e ele vai fazer o aeróbio e força junta, mas o objetivo principal é a força, então primeiro ele vai fazer o treino de força, depois ele vai fazer o treinamento aeróbio. Mas não. Eu tenho um paciente que quer treinar o aeróbio. O objetivo dele é a capacidade aeróbia. Nesse sentido, se ele fizer a força primeiro, ele prejudica o treino aeróbio. Então, o que a gente faz?
primeiro ele treina aeróbio, depois ele faz treino de força. Então, por exemplo, eu tenho os meus treinos separados, né? Então, eu tenho treino de endurance num determinado período e meu treino de força num outro período. O meu objetivo é sempre melhorar a minha capacidade de endurance, porque é o que eu tenho de pior, do que minha força, potência e velocidade eu tenho, né? Até pela minha constituição física. Então, o que eu preciso melhorar é a minha capacidade de endurance. Então, todos os meus treinos de endurance eu faço primeiro no dia, porque eu garanto minha resposta de adaptação de endurance. Porque, por mais que eu possa ter uma interferência no meu treino de força, isso é o que eu tenho de melhor. Então, com certeza, a interferência vai ser menor, tá? Então, só para vocês entenderem essa questão da concorrência. E aí, entrando nessa questão do metabolismo energético muscular na intensidade do exercício, eu preciso, e esse é um estudo muito interessante do Lawrence Spriet e do Mark Hargraves, que fala dessa questão de como a gente produz energia no músculo esquelético, e é isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui agora comigo, né? Quando a gente faz qualquer tipo de treinamento, seja concorrente, de força, potência, velocidade, endurance, todos esses sistemas energéticos vão estar integrados. Então, a gente vai lá ativar o meu sistema neuromuscular, então a gente tem um neurônio motor que inerva o músculo esquelético, né? Então, vem do sistema nervoso central, esse neurônio motor inerva o músculo esquelético, e na inervação eu tenho a liberação de acetilcolina e de adrenalina. Lá, a descarga, especialmente de adrenalina no neurônio motor, está inervando esse músculo esquelético, a descarga de acetilcolina faz com que a gente tenha uma liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático do músculo esquelético. A liberação do cálcio permite que as proteínas contráteis comecem a agir. E eu tenho lá a teoria da catraca, que a gente chama, né? Quando a gente tem a ligação da actina com a miosina, eu libero os fosfatos de alta energia armazenados nesse músculo esquelético, que são o ATP. A gente estoca mais ou menos 5 milimol por quilo de massa muscular de ATP. O ATP sofre a ação de uma enzima chamada ATPase, que vai gerar, então, ADP mais P. Só que a gente tem ali dentro desse músculo uma reserva grande de fosfocreatina. E a fosfocreatina faz a ressíntese de ATP, através de uma enzima chamada creatina quinase, que transforma a fosfocreatina em creatina para fazer a ressíntese de ATP. Então, eu consigo formar mais ATP. Via de regra, essa via metabólica de produção de energia imediata está muito relacionada com exercícios de altíssima intensidade, né? Porque eu vou usar principalmente o ATP armazenado. Um tiro de 100 metros, um levantamento de peso, uma série de agachamento, de 2, 3 repetições de agachamento. Então, toda essa intensidade, esses exercícios de alta intensidade, estão relacionados predominantemente com esse estoque de ATP. Quanto maior for meu estoque de ATP, mais eu consigo gerar energia imediata, sem a presença de oxigênio, né? Ainda a gente tem ali uma creatina quinase mitocondrial, que através, né, da ação da mitocôndria, né, da matriz mitocondrial, o ADP formado, né, que é a adenosina de fosfato, ela consegue ser convertida novamente a ATP pela creatina quinase mitocondrial, que permite essa conversão novamente, essa produção de ATP imediata, e produzindo ali energia sem a presença de oxigênio, tá? Bom, depois disso, o meu organismo, então, passa, né, a necessidade de outra via metabólica, já que meu estoque de ATP imediato vai acabar, né? Por mais treinado que eu seja, por mais ATP que eu tenha armazenado nesse músculo, ele vai se esgotar em alta intensidade, vai durar ali 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos no máximo, né? Então eu preciso de outra substrato energético, que é a glicose, que ou vai estar circulante ou vai estar armazenada na forma de glicogênio. Então, essa glicose ela pode ser captada da circulação através dos transportadores de glicose no músculo esquelético, especialmente o GLUT4. Essa glicose é internalizada no músculo esquelético e é convertida em glicose 6-fosfato pela ação da hexoquinase. Ou ainda eu posso utilizar o glicogênio armazenado no músculo esquelético. Graças a Deus, a gente tem glicogênio dentro do músculo e no fígado, né? É que do fígado precisa ser transformado em glicose para a circulação. Mas o que está no músculo está ali, prontinho para ser utilizado. E a gente esse glicogênio sofre a ação da glicogênio fosforilase em glicose 1-fosfato, que é convertido em glicose 6-fosfato, que é a molécula-chave de produção de energia às custas da glicose. A gente, com o treinamento, especialmente o treinamento concorrente, treinamento de alta intensidade, isso faz com que a gente aumente o nosso estoque de glicogênio muscular, como adaptação do exercício. Mas, nutricionalmente, a gente também consegue aumentar os estoques de glicogênio muscular com uma dieta rica em carboidrato, né? Se eu treino e tenho uma dieta rica em carboidrato, eu consigo estocar mais glicogênio muscular também, né? O cuidado que a gente tem que ter é para que esse carboidrato não vire triglicerídeo, né? E aí, então, glicose 6-fosfato é convertido em piruvato, tudo aqui sem oxigênio ainda, né? Tudo em anaerobiose. Nessa transformação da glicose ou do glicogênio em piruvato, a gente tem a formação de 3 moléculas de ATP. O piruvato, então, é convertido em lactato, que é o nosso marcador de acidose metabólica, através de uma enzima chamada lactato deshidrogenase.
essa reação é reversível, né? Eu tanto posso transformar piruvato em lactato, como lactato em piruvato, através da lactato desidrogenase. E aqui é o que a gente chama de anaeróbio ou de glicolítico, né? É um metabolismo que continua sem a presença do oxigênio, utilizando principalmente o glicogênio que está armazenado ali. Vai durar 2 minutos, 3 minutos no máximo, né? Essa quantidade de glicogênio armazenado. Se eu não tiver glicose circulante para ir dando conta disso, né? Vamos supor que eu vou fazer exercício em jejum. Eu vou fazer um exercício de alta intensidade em jejum. Eu vou depletar o meu estoque de glicogênio muscular, eu vou tirar a minha glicose circulante, eu vou ter que usar a fonte de energia de outro lugar, porque vai acabar os meus estoques de glicogênio circular e a glicose circulante vai estar reduzida também por conta da baixa ingestão de carboidrato, né? Então eu vou ter que tentar utilizar energia de outras fontes. De qualquer maneira, aqui a gente tem o metabolismo anaeróbio glicolítico. Mas, olha só, se isso vai se esgotar, né, e isso se esgota na intensidade do exercício, quanto maior a intensidade do exercício, maiores são as adaptações, tanto da via anaeróbia glicolítica, quanto da via do ATP, ativada pela ATPase, que é desse ATP armazenado. Conforme o exercício vai se prolongando, a gente tem, então, a presença do oxigênio. E o oxigênio, então, começa a ser mobilizado e eu começo a ter ativação de outras vias de produção de energia. A própria glicose pode me dar ATP pela via oxidativa ou pela via aeróbia. Então, a gente costuma dizer que o carboidrato é o único macronutriente que me dá ATP, com oxigênio e sem oxigênio. Então, é o único macronutriente, é o único substrato energético que oferece ATP sem oxigênio e com oxigênio. E então, esse piruvato, ao invés de ser convertido em lactato, né, eu vou tendo, então, aqui a contribuição do transporte de elétrons no espaço intermembrana mitocondrial. Esse transporte de elétrons vai me dar, então, a produção de NAD e FAD, que vai ser utilizado dentro do ciclo de Krebs. Mas para eu chegar no ciclo de Krebs, eu preciso de uma molécula chamada acetil-CoA, que vem do piruvato. Então, na presença de oxigênio, a lactato desidrogenase ela é inativada e eu tenho a ativação da piruvato desidrogenase. Piruvato é convertido em acetil-CoA, o acetil-CoA está prontinho para ir para o ciclo de Krebs, que é a molécula-chave para a produção de ATP no ciclo de Krebs. Só que para o ciclo de Krebs girar, eu preciso desse transporte dos íons de hidrogênio lá na membrana, no espaço intermembrana, na cadeia de fosforilação oxidativa, para gerar NAD e FAD para o ciclo de Krebs girar. E aí, então, eu tenho a via oxidativa na produção de ATP às custas de glicose. Então, eu também tenho aqui a oxidação, na verdade, a via oxidativa, porém glicolítica também, tá? Então, lembrando, glicose ou carboidrato é o único substrato energético que produz ATP tanto pela via anaeróbia quanto pela via aeróbia na presença de oxigênio. Mas eu ainda posso produzir ATP através da beta-oxidação, que mobiliza o ácido graxo circulante e que vai me formar 130 ATPs. Então, a gente tem ali o ácido graxo circulante ou a gordura que está armazenada dentro do músculo esquelético, que a gente chama de gordura intramuscular, né? Esse ácido graxo ele é internalizado quando vem da circulação, né? É convertido, ou então mobilizado dos triglicerídeos que estão armazenados no tecido adiposo ou no fígado, por exemplo. Esse ácido graxo é internalizado, sofre a ação da fatoacilcoenzima A, convertido em fatoacilcoenzima A, transportado pela membrana mitocondrial, pela família da carnitina palmitotransferase, que vai me formar, então, fatoacil-CoA e vai promover a beta-oxidação para formar o quê? Acetil-CoA. E o acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs e, de novo, formar ATP através da oferta de NAD e FAD da fosforilação oxidativa. E aqui a gente tem, então, a via aeróbia ou oxidativa, tanto pela via oxidativa das gorduras, quanto pela via oxidativa da glicose. O que é importante a gente saber é que aqui a gente tem a presença de oxigênio. E talvez, ou não, a intensidade aqui é mais baixa. Quando a gente começa a mobilizar a gordura como fonte de energia e quando eu começo a ter menos concentração de lactato dentro desse músculo esquelético, ou também dos íons de hidrogênio, eu tenho uma redução da intensidade. Então, a intensidade do exercício está relacionada principalmente com o metabolismo anaeróbio, com a produção de ATP às custas do glicogênio armazenado, da glicose circulante e do ATP armazenado. Então, são essas vias metabólicas que estão relacionadas com a intensidade do exercício. Quanto menor a intensidade, maior é a produção de ATP às custas do oxigênio presente, que vai me dar acetil-CoA a partir de glicose, e vai me dar acetil-CoA a partir da gordura, tanto circulante quanto da gordura armazenada. Essa gordura circulante pode vir tanto do fígado, quanto do glicerídeo circulante, pode vir do tecido adiposo, da quebra do glicerídeo
do tecido adiposo, e pode vir da gordura armazenada dentro do próprio músculo esquelético, que é a gordura intramuscular. Tá? Então, as fontes de energia que a gente tem intramuscular são dos carboidratos armazenados ali no músculo e no fígado, né, na forma de glicogênio, e a gordura armazenada no fígado, no músculo, também chamada na forma de triglicerídeos, são os triglicerídeos intramiocelulares. Então, essas são as fontes de substrato energético intramuscular que estão muito relacionadas com a intensidade do exercício. Então, quando a gente tem um exercício em alta intensidade, eu estou utilizando principalmente as vias de produção de energia, ou os substratos, né, que vão me dar ATP, que estão armazenados dentro do músculo esquelético. Quando a gente diminui a intensidade de exercício, eu passo a mobilizar, então, os substratos energéticos extramusculares, né, que vão gerar ATP pelos substratos extramusculares, que é a glicose e o ácido graxo que está armazenado no fígado e no tecido adiposo, né, e o lactato, que passa a ser também um produto de energia, porque o lactato vai para o ciclo de Cori para gerar glicose, né? Na verdade, a gente tem ali um ciclo de formação de glicogênio às custas de substâncias não glicídicas. Então, o lactato, pelo ciclo de Krebs, a gente está lá no exercício de alta intensidade, produz lactato. Se eu diminuir a intensidade, esse lactato vai para o fígado, e lá no fígado produz glicose novamente, né? Então, eu tenho ali esse ciclo também ajudando na produção de energia, mas isso acontece especialmente em exercícios de mais baixa intensidade. Então, a gente tem, olha só, no músculo esquelético, aproximadamente 300 gramas de glicogênio armazenado e 2.000 a 3.000 quilocalorias de triglicerídeo armazenado, além de aproximadamente 5 milimol de ATP armazenado. Então, quando a gente está fazendo exercício de alta intensidade, eu estou utilizando esses substratos energéticos como fonte de energia. Lembrando que eles são limitados, eu não vou conseguir manter a intensidade por muito tempo, porque os estoques de glicogênio muscular e de ATP vão se acabar, e eu não vou conseguir utilizar todo esse triglicerídeo que está armazenado ali como fonte de energia, tá? Quando a intensidade vai reduzindo, eu passo a utilizar, então, as fontes de energia que estão armazenadas. No tecido adiposo, a gente tem ali 50.000 a 100.000 calorias de triglicerídeo armazenado, que vão me oferecer ácidos graxos livres e também vão me dar glicose, né, para o músculo esquelético, e eu tenho lá no fígado aproximadamente 200 a 400 quilocalorias, ou 100 gramas de glicogênio armazenado, que vão me dar glicose para o músculo esquelético. E o lactato gerado no músculo vai para o fígado para também me oferecer glicose novamente para esse músculo. Né? Então, dessa forma, a gente tem aqui uma retroalimentação de produção de energia, dependendo da intensidade do exercício. Lembrando que a intensidade está relacionada especialmente com o substrato energético que está armazenado no músculo esquelético, triglicerídeo, ATP e glicogênio, especialmente ATP e glicogênio, porque para glicerídeo eu vou precisar, para os triglicerídeos, né, eu vou precisar da participação do metabolismo aeróbio. Tá? E o lactato, olha só para lembrar para vocês, né, que o lactato, ele é transportado para a circulação e vai para o fígado, mas ele também vai para as fibras do tipo 1. E as fibras do tipo 1 podem utilizar o lactato para fazer lipogênese, produzir ATP e também fazer neoglicogênese. Então, as fibras do tipo 1, as fibras oxidativas, que têm mais mitocôndria, também podem usar o lactato como fonte de energia durante o exercício físico, né? Lembrando que o músculo esquelético ele é um órgão endócrino, ele não está só relacionado à produção de substratos energéticos, né, ou à utilização desses substratos energéticos. O músculo esquelético produz o que eu gosto muito de chamar, que são as exercinas, né, ou miocinas. Essas substâncias, todas que estão aqui, ó, interleucina 6, BDNF, Spark, decorina, mianoquetina, miostatina, elas têm uma regulação muito importante periférica. Vou dar só um exemplo para vocês. O BDNF, produzido no músculo esquelético exercitado, ele faz regeneração muscular, aumenta a oxidação de gordura, mas ele é uma neurotrofina que estimula o cérebro a produzir neurônio e faz neurogênese do hipocampo, solidificando a memória e a performance cognitiva. Então, o músculo esquelético, ele produz inúmeras substâncias que têm ação periférica, que vão, de alguma maneira, interferir na nossa regulação do nosso organismo, né? Então, quanto mais treinado esse indivíduo for na intensidade do exercício, mais tolerante ele é à fadiga. Então, os treinamentos intervalados, intermitentes de alta intensidade, como, por exemplo, os HIITs, né, eles melhoram a capacidade de gerar energia anaeróbia, eles melhoram a tolerância ao esforço e também melhoram o nosso tamponamento, ou seja, o tamponamento do hidrogênio pelo oxigênio, ou também a exportação do lactato do meio intramuscular para o meio extramuscular, através das proteínas transportadoras MCT. Isso garante um equilíbrio da acidose, então a gente fica mais tolerante ao esforço, melhora a capacidade cardiorrespiratória e metabólica. Então, o HIIT gera adaptações em vários dos nossos sistemas orgânicos, como é lá no primeiro slide que eu mostrei para vocês, né?
E o treinamento de endurance vai aumentar a nossa capacidade de transportar o oxigênio, aumentar a densidade mitocondrial e a formação de mitocôndrias no músculo esquelético, e vai potencializar a nossa oxidação de gordura e de carboidratos, né? Então, vejam que as adaptações são diferentes, e quanto mais treinado o indivíduo é, tanto no treino de endurance quanto no treino de HIIT, mais tolerante ele vai ficar à fadiga. E no treino resistido também, né? Ele vai ficar mais resistente à fadiga, à tolerância, à carga de treino resistido. Então, vai melhorar a força, vai melhorar a função neuromuscular, a massa muscular. Então, vejam que o treino tem uma relação muito, a intensidade do treino tem uma relação muito grande com essas respostas de adaptação e com o tipo de substrato energético que vai ser utilizado durante o exercício físico. Quanto maior a intensidade do exercício, maior é a acidose metabólica. Tem maior concentração de lactato, maior concentração de hidrogênio, né, que são os produtos finais que podem levar à fadiga. Então, por que, por exemplo, tem pessoas que conseguem em 1 minuto fazer 30 agachamentos sem parar? E tem pessoas que em 1 minuto faz 10 agachamentos sem parar. Aquela que faz 30 agachamentos em 1 minuto, ela está muito mais treinada que aquela que faz 10 agachamentos em 1 minuto. Ou seja, aquela que faz 30 agachamentos em 1 minuto tolera mais a acidose metabólica, ao acúmulo de lactato, consegue remover mais rápido o hidrogênio armazenado no músculo esquelético, então ela está mais treinada para a anaerobiose. Aquela que faz 10 repetições vai ter que treinar um pouquinho mais para conseguir fazer 30 em 1 minuto. Então, dessa maneira, a gente vai melhorando a tolerância ao esforço. E é isso que a nutrição faz. Melhora a nossa tolerância ao esforço. Quando a gente integra, né, os princípios da fisiologia do exercício com a nutrição, a gente melhora. E é o principal objetivo da nutrição esportiva, é fazer com que você tolere mais o esforço. Para que ao invés de você fazer 10 agachamentos no minuto, você faça 50 e ganhe daquele que fez 30. Né? Então, esse é o objetivo com o exercício, com a nutrição. Melhorar essa tolerância ao esforço. Remover mais rápido esse lactato armazenado, ativar mais as vias de remoção de lactato e de hidrogênio intramuscular, para que eu tolere, para que eu não entre em fadiga tão rápido, para que eu consiga tolerar a intensidade por mais tempo, né? Então, o principal alvo metabólico da nutrição é justamente isso, retardar ou tolerar a fadiga, porque dessa maneira eu consigo performar em intensidade mais alta por mais tempo. E se eu performo em intensidade mais alta por mais tempo, eu sou melhor, né? Eu vou melhorar a minha performance esportiva, né? Quem vai chegar primeiro? Quem vai correr 10 quilômetros em 40 minutos ou quem vai correr 10 quilômetros em 1 hora? Quem vai correr em 40 minutos? Aquele que vai tolerar por mais tempo, né? Mais intensidade, com mais velocidade e mais força também, né? Então, isso é o objetivo da nutrição. E a intensidade é importante, né, para a gente não só relacionar com o tipo de substrato energético que a gente está trabalhando. Então, vejam que a intensidade está relacionada com a anaerobiose, né, que está utilizando principalmente substratos energéticos acumulados no músculo esquelético, elas nos dão essa ideia, então, né, da fisiologia do exercício. E por que isso é importante? Porque às vezes o paciente chega para você e fala assim, eu treino em intensidade alta. Aí você acha que está treinando assim, né? Tirando força, potência, lá suando, frequência cardíaca máximo, né? Treinando lá, gerando muita resposta de frequência, de frequência, aumentando a frequência respiratória, então está hiperventilando, consumindo muito oxigênio, consumindo muito hidrogênio, o glicogênio armazenado, ATP armazenado. Então, você acha que ele está nessa vibe, né? Quando na verdade ele está muitas vezes assim. Então, a intensidade do exercício ajuda a gente a entender qual é a resposta de adaptação que a gente vai ter, né? Esse indivíduo aqui vai ter uma resposta de adaptação diferente desse aqui, que mais conversa e olha no celular do que treina, né? Então, não treina em intensidade. E se a gente parar, se vocês que treinam, parar e olhar na academia, né, que vocês estão, e olhar para realmente quem está treinando em intensidade, são pouquíssimas pessoas. São pouquíssimas as pessoas que toleram a dor, que toleram o esforço, que toleram a fadiga, né? A maior parte das pessoas está aqui naquele treino maroto, né? Achando que está treinando. Porque a intensidade é uma coisa que incomoda, gera dor, gera desconforto. E nem todo mundo quer gerar dor e desconforto. Mas é na dor e no desconforto que a gente ganha performance, que a gente cresce, né? Que a gente gera resposta de adaptação. Então, infelizmente, quando a gente olha dentro de um espaço de treino, são poucas pessoas que estão treinando em intensidade, né? E por que, por exemplo, a gente tem tantas pessoas que gostam de correr? Porque correr é algo confortável, que você consegue fazer em baixa intensidade por muito tempo, né? Mas uma corrida em baixa intensidade não gera as adaptações de tolerância ao esforço que gera uma atividade em alta intensidade, né? Então, o metabolismo energético ele é regulado principalmente pelo carboidrato, que consegue oferecer ATP tanto pela via aeróbia quanto anaeróbia. A gente consegue produzir ATP também às custas de gordura, mas é uma via muito mais complexa e demorada, né? E depende do oxigênio, então a gente não consegue fazer em intensidade. Por isso que as pessoas perguntam assim para mim: eu posso treinar em jejum? Depende da intensidade do exercício. Se é um exercício em intensidade alta, não dá para treinar em jejum. Se é um exercício de intensidade baixa, pode ser que ela consiga treinar em jejum, né?
A oxidação de gordura ela é importante para a recuperação do exercício, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, queria de novo, né? Vou dar o exemplo de amanhã, 10 tiros de 400 metros, 2 minutos de pausa, esses 2 minutos em pausa, eu estou utilizando mais a via do oxigênio para tentar utilizar a gordura como fonte de energia para me recuperar, né? A habilidade de ressintetizar ATP às custas da creatina, né? Ela vai também melhorar a nossa performance esportiva, por isso que a creatina talvez seja o suplemento que eu mais amo nessa vida, porque além, claro, de ser muito efetivo em exercícios de alta intensidade, ele gera uma resposta de saúde muito interessante, né? Mas a creatina, quando acumulada em maior quantidade no músculo esquelético, permite maior intensidade de exercício, né? Porque faz ressíntese de ATP. E, claro, a gente tem outras vias alternativas de energia, como o próprio lactato, os aminoácidos, os triglicerídeos de cadeia média, os corpos cetônicos, que são utilizados em exercícios de baixa intensidade para poupar glicogênio e gordura, né? Eles não podem oferecer energia de forma aeróbia, que é a forma como a gente produz energia em exercícios de alta intensidade. E claro que existem diferenças entre homens e mulheres, porque a gente produz estradiol no músculo esquelético também, e isso nos protege, e isso faz com que a gente também tenha uma melhor resposta de adaptação do exercício de alta intensidade. Na verdade, o estradiol tem uma relação grande na regulação da oxidação de gordura, né? Então, a gente tem uma facilidade em oxidar mais gordura justamente porque a gente tem estradiol, tanto pela via endócrina de produção nos ovários, quanto pela via intramuscular, porque a gente produz estradiol no músculo esquelético, né? Então, isso ajuda também a gente a oxidar mais gordura, gerando uma adaptação, especialmente exercícios de endurance, né? Então, lembrando aí, para a gente finalizar, que os nutrientes para a geração de ATP são lipídios, carboidratos e proteína, e que, claro, os carboidratos são os principais deles, né? Então, cuidado com essas febres relacionadas às dietas low carb, a carbofobia, essa loucura que as pessoas têm de não comer carboidrato, de querer treinar em jejum, né? A fisiologia não explica isso, gente. Eu, sinceramente, não consigo entender como tem gente que ainda defende, né? Toda vez que a gente tem uma opinião polarizada, isso compromete o olhar da ciência, né? Então, essas opiniões polarizadas prejudicam muito o nosso trabalho dentro da nutrição esportiva. É importante entender o contexto do paciente, do exercício, da dieta que ele faz, do objetivo, e quando a gente entende o contexto, a gente consegue entender se faz sentido ele comer carboidrato ou não para treinar, né? Que isso talvez seja a maior dúvida que as pessoas têm hoje em dia, né? E aí, só para finalizar e florear um pouquinho mais para vocês, olha quantos nutrientes a gente consegue modular a resposta de adaptação do metabolismo energético. Então, a gente tem a creatina, que modula a resposta de adaptação do sistema ATP-CP, na ressíntese de ATP. A gente tem o complexo B, que é importante para a produção de ATP pela via anaeróbia aqui, né, de transformação do piruvato em lactato. A gente tem a coenzima Q10, que é importante na fosforilização oxidativa, no espaço intermembrana. O NAD-FAD é gerado a partir da vitamina B2 e B3. A gente tem o ferro, o manganês e o magnésio, que são nutrientes importantes para fazer o ciclo de Krebs girar, para ativar as enzimas, especialmente a alfa-cetoglutarato aqui, né, a succinalto desidrogenase, que são as enzimas dependentes desses micronutrientes para poderem gerar a produção de ATP no ciclo de Krebs. A gente tem o ômega 3, que é importante para a modulação dos transportadores de ácidos graxos para o interior da célula muscular. A gente tem a B5 e o magnésio, importante para a ativação da cascata do complexo, né, carnitina, palmitotransferase 1 e 2, que vai internalizar o ácido graxo de cadeia curta, né, de cadeia média aqui para o interior da matriz mitocondrial. A gente tem a L-acetilcarnitina, a B2, a B3, a B5 e o magnésio, ativando a beta-oxidação mitocondrial. E a gente tem os nutrientes que protegem a mitocôndria contra o estresse oxidativo, né? Porque toda vez que a gente faz a fosforilização aqui desse hidrogênio, a gente está gerando radical livre não pareado na última radical livre, né? Elétrons não pareados na última camada de valência, que são os radicais livres. E o estresse oxidativo pode danificar o DNA mitocondrial, né? Existe um paradoxo do estresse oxidativo, porque ele é importante para a resposta de adaptação, mas ele também pode gerar um dano mitocondrial. Então é importante que a gente tenha uma dieta rica em alimentos antioxidantes que protegem essas mitocôndrias do estresse oxidativo gerado pelo próprio exercício. Então, alimentos fontes de vitamina E, vitamina C, beta-caroteno, selênio, zinco, manganês, os bioflavonoides, resveratrol, N-acetilcisteína, taurina, glutationa, né, que é produzida no fígado a partir de N-acetilcisteína, ácido lipoico, creatina, todos esses nutrientes são importantes protetores, né, mitocondriais do estresse oxidativo, tá? E aí, gente, lembrando que é importante demais a gente integrar a nutrição com a recuperação e o treinamento, né? Eu costumo dizer, se você quer trabalhar com nutrição esportiva, vá em busca desse conhecimento relacionado à nutrição e fisiologia do exercício, vá entender as adaptações que o exercício vão causar na vida desse paciente, para que a gente tenha ali nutrição de forma assertiva, gerando... lembra sempre disso, né? O que a nutrição faz no exercício? Melhora a tolerância ao esforço, potencializa as respostas de adaptação do substrato energético utilizado durante o exercício e promove a recuperação. Dessa maneira, esses
esses 3 pilares de recuperação, tolerância ao esforço e mobilização de substratos energéticos, a gente consegue ter uma boa performance esportiva, tá? Bom, gente, queria agradecer vocês pela atenção. Desculpa que eu passei de 1 hora, deu 1 hora e 20, estou aqui controlando meu tempo, desesperada, né? Desculpa o atraso, enfim, eu poderia ficar discorrendo disso aqui para vocês aí a noite inteira. A gente tem muita coisa para falar nesse sentido. Eu fiz um resumão mesmo de tudo que eu gostaria que vocês abrissem. A ideia aqui não é, não quero ensinar vocês, né, fisiologia em 1 hora. Eu quero que abra a cabeça de vocês para buscar mais conhecimento em fisiologia do exercício, em treinamento, nutrição esportiva, né? Eu gostaria de ser, talvez aqui, estimular vocês, inspirar vocês a procurarem esse conhecimento mais detalhado para torná-los melhores profissionais para o mercado de trabalho, né? Eu acho que esse talvez seja o meu objetivo aqui nessa 1 hora, né? Porque é impossível você ensinar fisiologia do exercício em 1 hora. São anos de estudo e trabalho, né? Então, acho que é importante que eu consiga, pelo menos, abrir um pouco os olhos de vocês em relação a esse assunto, tá? Aqui está o meu Instagram, o meu e-mail, o meu site, vocês podem entrar, lá tem todas as minhas informações dos meus produtos, enfim, as coisas que eu trabalho, fiquem à vontade. Aqui são os meus livros, hoje o que eu tenho aí disponível no mercado é o Performance Esportiva, o de Gastronomia Funcional, esses demais eram edições publicadas pela VP que não estão mais disponíveis, né? Hoje a gente tem os meus, né, de gastronomia funcional, esses aqui também são meus, mas não tem mais, né? Mas que a gente tem disponível são de gastronomia funcional, de performance esportiva, e o tratado, que já não é mais esse, nós estamos na 2ª edição, que é esse aqui, né, o Tratado de Nutrição Esportiva, que tem um pouco de tudo isso que a gente conversou aqui, claro, muito mais aprofundado, né? Para quem tiver interesse, é só entrar no meu site. E eu queria convidar vocês a participar semana que vem. Eu estou fazendo um webinar no dia 17 de novembro, às 7 horas, se eu não me engano, 7h30. A gente está falando aí, a gente está lançando um novo projeto no mercado. Tudo o que eu estudo em nutrição esportiva, em medicina esportiva, em fisiologia do exercício, a base do meu trabalho é do Colégio Americano de Medicina Esportiva, e eu sempre tive o sonho de ter alguma coisa, né, chancelada pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, e a gente está lançando no dia 17 aí, né, um evento que a gente está falando sobre medicina e as tendências internacionais de nutrição, medicina, esportiva. Esse evento é chancelado pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, é a primeira vez que a gente tem um evento brasileiro chancelado pelo ASMS. Então, eu estou muito feliz com esse projeto. Espero que é um webinar gratuito, então, se vocês quiserem se inscrever, tem um link lá no meu site, no meu Instagram. Entram lá, se inscrevam, indicam para os seus amigos, participem, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do que a gente vai estar conversando. E é a primeira vez que a gente vai estar fazendo um evento com uma chancela internacional. Eu realmente estou, vamos dizer assim, onde talvez eu sempre quis estar em relação à minha profissão enquanto nutricionista esportiva, que é ter um projeto com o American College. Então, eu estou bem feliz com esse projeto e eu espero que vocês possam entrar para compartilhar isso comigo lá, tá bom? Gente, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Desculpa se eu falei muito rápido, mas, enfim. Não, nós que agradecemos, Andréia. Foi linda essa aula, foi muito didática. Esse assunto obrigada. realmente é incrível, muito extenso, mas você abordou assim com perfeição. Eu amei e tem vários elogios aqui no chat também. Deixa eu entrar. Realmente foi muito boa. Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone, tá? Ou enviar pelo chat. Não fiquem com vergonha. É um tema muito complexo, mas é um tema muito gostoso de estudar. Quando você gosta de esporte, quando você gosta de exercício, né, Vitória? Eu acho que é um assunto que rende muito. Demais. E acho que mais fácil para quem treina, inclusive. Porque quando você não faz exercício, é mais difícil de visualizar algumas coisas, né? Quando você faz exercício, é mais fácil de visualizar. Sim, você consegue enxergar. Exatamente. Eu queria perguntar uma coisa. Em relação aos treinos concorrentes, que você falou que conforme o atleta vai evoluindo, tem um momento que ele não tem mais ganhos contra o treinamento concorrente. Então, por exemplo, quem faz crossfit, tem um momento, então, que os ganhos de performance com o crossfit diminuem. Aí seria interessante o quê? Para planilhas de treinamento? Então, Renata, olha, foi uma excelente pergunta essa, Renata.
É exatamente isso que você colocou. Conforme a pessoa vai ficando mais adaptada ao treino de CrossFit, ao treinamento concorrente, ela vai perdendo os benefícios, né? A minha sugestão é que, claro, não se deixe de fazer, é o que eu falo para os meus alunos lá na Muralha, não deixe de fazer as aulas, não deixe de fazer os treinos com os amigos e tudo que aquilo representa dentro do CrossFit, que eu acho que é muito mais que só performance, né? Mas se você quer melhorar realmente, então, por exemplo, você quer fazer um muscle up, né? Que é um movimento extremamente complexo, que depende de força, que depende de técnica, você não vai conseguir melhorar a sua força fazendo as aulas de CrossFit só. Talvez você vai ter que fazer um treinamento isolado de força para conseguir gerar adaptação para fazer um ring muscle up, que é um movimento muito complexo, é um movimento que demanda força, né? Então eu vejo muitas vezes os meus alunos lá no Muralha, aquele aluno que está sempre em todas as aulas ali, mas que eu te falei, ele não treina em intensidade. Ou ele não consegue, em 1 hora de aula, lógico, né? Gerar ganhos de força para que ele consiga fazer um pull-up na força, para que ele consiga fazer um ring muscle up, um bar muscle up. Então, a minha indicação é que sim, se faça treinos planilhados, específicos para aquela deficiência que você tem. Então, se a sua deficiência é força e você não vai ganhar mais com o treino concorrente, sim, faça treinos específicos de força. Se a tua deficiência é o metabólico, que é menos pior dentro do treinamento concorrente, porque dentro do treinamento concorrente, que a gente, eu não sei se você lembra um slide que eu mostrei, dentro do treino concorrente, que a gente mantém ganhando é o treino é a capacidade cardiorrespiratória. Então, a gente vai mantendo, a gente vai continua ganhando a adaptação cardiorrespiratória com o treino concorrente. Mas, claro, se você quer melhorar isso, é importante que você faça um treino a parte de endurance, né? Se for a sua deficiência. Mas talvez o treino concorrente tenha mais impacto no ganho de performance de treino de força ou de treino resistido do que de treino de endurance. E aí a minha sugestão é sempre separar isso fora do treino. Né? Acho que deu para entender, Renata? Deu. E uma outra coisa que eu fiquei na dúvida em relação a esse conceito de treinamento concorrente é tipo, eu entendo o CrossFit como treinamento concorrente, mas uma pessoa que faz, sei lá, musculação e também no mesmo treino também faz, sei lá, esteira. Concorrente. O fato dela fazer um depois do outro se torna um treinamento concorrente também? Sim. Sim, porque assim, o que os estudos mostram, Renata, é que para você não ter concorrência, o intervalo entre um treino de força e um treino de endurance deveria ser de 8 horas. E aí não geraria concorrência. Isso. Eu lembro que você falou esse negócio de 8 horas, aí eu só fiquei na dúvida disso, se era concorrência, então o fato de ser... Beleza. Você está na mesma sessão de treino e é concorrente. Por isso que é importante, vamos supor que a pessoa só tem esse horário para treinar, e ela quer fazer os dois. Então ela tem que priorizar primeiro aquilo que ela tem mais eficiência, porque é onde você vai ter menos impacto da sessão posterior, né? Então, ela vai priorizar aquilo que ela tem. Se a deficiência é força, ela vai priorizar força primeiro, né? Acho que tem uma pergunta no chat do Rodrigo, né? É realmente necessário se preocupar com o índice glicêmico dos alimentos no pré-treino do treinamento resistido? Não, Rodrigo, assim, olha, essa questão do índice glicêmico, inclusive tem estudos mostrando que não interfere na resposta de treino, porque quando a gente faz um treino, pode ser um treino resistido, ou até mesmo mais um treino de endurance do que resistido, né? Mas a gente tem a liberação de glucagon, e o glucagon é um hormônio contrarregulador. Ele vai fazer a mobilização dos substratos armazenados para que a gente consiga produzir energia. E mesmo um treino resistido, dependendo da intensidade com que ele é feito, você não tem uma depressão tão grande de glicogênio muscular assim, né? Se for um exercício onde a depressão de glicogênio muscular, um treinamento resistido, onde a depressão de glicogênio muscular ela é intensa, o que eu indico é sempre o consumo de carboidrato no pré-treino. E não necessariamente precisa ser um carboidrato de alto índice glicêmico. Você pode trabalhar com carboidrato de médio, baixo índice glicêmico, uma palatinose, por exemplo, que tem baixo índice glicêmico. Ou você, por exemplo, utilizar... Claro que a ideia é sempre utilizar um carboidrato que não tenha tantas fibras, um carboidrato que seja de digestibilidade mais rápida, né? Para que a gente também consiga oferecer isso mais rápido para o treino. Mas quando a gente fala em treino resistido, dependendo da forma como esse treino é composto, dificilmente você vai ter uma depressão de glicogênio tão intensa assim, que o índice glicêmico prévio possa ter alguma interferência. Né? Até porque o que você vai utilizar prioritariamente é o ATP armazenado. Né? E aí você tem as pausas. Né? Se estiver fazendo intensidade, vai ter pausa. A própria pausa já gera recuperação. Então... eu não me preocupo muito com essa coisa do índice glicêmico, não. Claro que cuidado com o consumo de gordura, né? Porque aí é uma questão de digestibilidade, porque quando a gente começa a fazer exercício, a oferta de oxigênio ela é prioritária para o músculo esquelético, e não mais para o sistema gastrointestinal. Então, o que a gente observa é que se a gente não se preocupa um pouquinho com o tipo de fibra, proteína ou gordura que a gente coloca no pré-treino, aquele paciente fica com aquele alimento
sem digerir no estômago, né? Porque o músculo é que vai receber mais oxigênio. O trato gastrointestinal entra no que a gente chama de hipoperfusão esplânica, então ele reduz a oferta de oxigênio para o sistema gastrointestinal e ele começa a ficar com uma digestão, aquela sensação que vai passar, vai vomitar, ainda mais fazer treino de alta intensidade, né? Vai passar mal. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter só, né? Para que o paciente não tenha ali um prejuízo no exercício por conta de uma digestibilidade inadequada, um esvaziamento gástrico muito demorado. Então, é isso que a gente tem que pensar, tá? Pode falar breve, não sei se eu consegui responder, Rodrigo, você coloca aí, tá? Pode falar brevemente a Thaís, né, sobre alguma estratégia nutricional utilizada para trabalhar a tolerância ao exercício? Sim. Eu vou falar primeiro de um suplemento, tá, Thaís? Por exemplo, o uso da betalanina. A betalanina, ela é um tamponante de hidrogênio intracelular. O próprio exercício de alta intensidade, o que acontece? O que é tolerância ao esforço? Quando a gente faz exercício em alta intensidade, a gente acumula dentro do músculo esquelético tanto hidrogênio quanto lactato. O lactato, o músculo vai fazendo um esforço grande para mandar esse lactato para a circulação, para ele poder ir para o fígado gerar a glicose, né? Mas conforme a intensidade vai aumentando, as proteínas transportadoras que estão na membrana do músculo esquelético não conseguem exportar esse lactato para a circulação. Então ele vai se acumulando no músculo esquelético. Além do lactato, a gente tem no músculo esquelético e no sangue, né? Além do lactato presente no músculo esquelético dentro do sangue que geram a acidose, a gente tem o hidrogênio. O hidrogênio ele vai se acumulando dentro do músculo esquelético e faz com que a contração muscular não aconteça mais. Eu não consigo mais ter liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático para gerar contração muscular. Só que o hidrogênio ele consegue ser tamponado por uma substância chamada de carnosina. Então, quando eu faço treino de alta intensidade, uma das respostas de adaptação do treino é melhorar as proteínas transportadoras de lactato na membrana do músculo para mandar o lactato para fora do músculo esquelético e aumentar o conteúdo de carnosina intramuscular, que tampona o hidrogênio e melhora a minha tolerância ao esforço. Nutricionalmente, como que a gente faz isso? Quando a gente usa betalanina, a gente está dando um substrato que, quando se une com a histidina, ele sofre a ação de uma enzima chamada carnosina sintase, que forma a carnosina. Então, eu estou modulando a resposta de adaptação do exercício. Eu estou dando mais substrato para o músculo gerar mais carnosina. Então, o próprio treino, o próprio exercício de alta intensidade aumenta o conteúdo de carnosina no músculo e a betalanina vai me dando mais carnosina ainda. E eu vou removendo rápido esse hidrogênio. Quanto mais rápido eu removo esse hidrogênio do músculo esquelético, mais eu vou conseguindo contrair esse músculo. Então, eu vou tolerando o esforço de alta intensidade. Então, esse é um tipo de estratégia que a gente faz nutricional, a betalanina. Uma outra estratégia importante a gente utilizar o carboidrato. Quanto mais carboidrato eu tenho disponível, né, para esse músculo esquelético, quanto mais carboidrato intramuscular eu tenho, mais substrato energético eu tenho para gerar também energia. Lembrando que esse carboidrato vai ser convertido em lactato. Então, eu preciso também ter um bom tamponamento desse lactato para eu conseguir continuar gerando energia, tá? Então, o carboidrato da dieta e a estratégia de betalanina são estratégias interessantes para melhorar a tolerância ao esforço. Mas lembrando, Thaís, que o próprio exercício físico é capaz de gerar essa adaptação. E que muitas vezes pacientes altamente treinados em intensidade alta, eles já não respondem mais à betalanina. Então, os estudos mostram que a betalanina funciona muito bem para quem não é treinado, né? Ou porque tem um nível de treinamento inferior a um indivíduo muito treinado. O indivíduo muito treinado responde muito pouco à suplementação de betalanina, porque o próprio exercício físico já gera essa adaptação, tá? A betalanina tem seu efeito de uso crônico, né? Sim, assim como a sim, creatina, né? exatamente. Assim como a creatina, porque assim, como eu preciso aumentar o aporte de carnosina dentro do músculo esquelético, eu preciso fazer o uso por pelo menos 2 semanas, para eu oferecer a betalanina, para ela conseguir se unir a histidina e gerar carnosina dentro do músculo. Então, pelo menos 2 semanas de suplementação aí por volta de 3,2 a 6,4 por dia, para que eu consiga gerar essa resposta de adaptação crônica. Então, os estudos falam de 2 semanas até 12 semanas, e aí vai de acordo com a periodização de treino de cada paciente, né? E as doses também, né? Lembrando que também betalanina tem que ser fracionada, né? Não adianta a gente querer fazer uma única dose de betalanina pré-treino, por exemplo, porque ela tem uma meia-vida muito curta. Então, é importante a gente fazer o fracionamento durante o dia de doses menores, né? Então, 800 miligramas, 1.600 miligramas, 3, 4 vezes ao dia, para que a gente tenha sempre o substrato para produzir carnosina dentro do músculo esquelético. Então, é uso crônico e fracionado ao longo do dia. Mais alguma dúvida, gente? Só queria fazer uma observação. Que semana passada, acho que foi semana passada, saiu uma matéria do Globo falando treinamento aeróbico antes de
antes da sessão de musculação, aumenta os ganhos musculares, aumenta o ganho de força. Eu achei um absurdo aquilo. Eu até botei nos stories, eu falei, gente, que horror eles falarem isso. Pegaram um estudo, e aí o estudo, na verdade, mostrava as pessoas fazendo treinamento de ergômetro, né, bicicleta, e depois treinando tríceps. E aí só mostrou esse estudo que não prejudicou O ganho de a força. hipertrofia. Exatamente. Porque eram até, tipo, né? Um era para braço e outro para perna. E Faz aí eles sentido, pegaram né? isso, exatamente. Eles pegaram isso e botaram que, na verdade, melhora. Exato. Complicado, né? Essas coisas. É isso que eu falo, não sei esportivo é uma coisa, né? Porque sai o povo, todo mundo quer ser nutricionista e educador físico nessa vida, né? Então saem umas matérias, infelizmente, para a população leiga, totalmente distorcidas, né? Claro que se o cara fez força no endurance, depois vai fazer braço na força, né? Não vai ter interferência. São grupamentos musculares diferentes, né? Então se gera é uma informação totalmente generalista e desencontrada, né? Até porque essa metodologia de estudo é totalmente equivocada, né? Então, não, total. E aí o problema é que eu vi vários amigos meus, tipo, que legal, então eu posso fazer aeróbico antes da musculação. Eu falo, não, gente, não faz isso. Não faça isso. Por favor. Se você quer ganhar força e hipertrofia muscular, não faça isso, né? Exato. Renata, você treina? Sim, eu faço crossfit. E eu tô me formando agora em nutrição e eu também tô fazendo educação física agora também. Ótimo. Por isso que você tem esse conhecimento, lógico. É a união perfeita, os dois, viu? Eu falo que a melhor coisa que eu fiz na vida. E fazer crossfit também, né, gente? Quem não faz crossfit, faça, coisa, né, Renata? Exato. Não vai se arrepender. Quem sabe a gente convence um povo a fazer crossfit. Exato, entrem, galera, façam. Muito bom. Depois dessa aula, acho que eu vou começar a fazer. Boa, Vitória, vamos lá, hein? E no Rio, é assim de crossfit. Tem muito. Verdade. Mais alguma dúvida, pessoal? O pessoal tá tímido. Gente, só lembrar que eu já enviei o link para o formulário de presença, tá? Tá no chat, não se esqueçam de preencher. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Vitória, eu vou mandar os slides para a Thaís, que é o meu contato, e aí depois, se você quiser disponibilizar para os alunos, fica à vontade, tá bom? Sim, com certeza. Ótimo. Vitória. Sim, por favor. Oi. Oi, aqui o meu computador estava travado, eu não consegui falar que eu queria fazer uma última pergunta. Pode falar, querida. Pode falar. Então, eu pratico jiu-jitsu e eu preciso aumentar a minha força muscular. Só que eu não tenho. Eu fadigo muito rápido. E, por exemplo, meu campeonato é no dia 27, não daria tempo para eu fazer uma suplementação. Eu posso, como é que eu vou dizer, treinar até exaustão, tipo, aumentar as repetições e carga, ou eu faço um protocolo de exercício totalmente direcionado a somente ganho de massa muscular? É que tem muito pouco tempo, né, Letícia? Claro que, assim, a minha resposta é, se você quer melhorar a tolerância ao esforço, melhorar a resistência à fadiga, né, e o jiu-jitsu é uma atividade intermitente, intervalada, assim como o crossfit, né, só claro, específico ali, né, porque é um esporte de combate. Eu diria para você que você deveria fazer um treino de força específico, né, um treinamento resistido, para trabalhar a tolerância ao esforço, né, então trabalhar a hipertrofia, fazer treinos de potência, fazer treinos de resistência muscular, né, fazer um programa de treinamento resistido mesmo, para que você conseguisse transportar, né, essa melhora muscular para o jiu-jitsu. Se você está pensando em fazer isso para a competição, é muito pouco tempo, de qualquer maneira, né? A gente tem aí nem 20 dias, né, para isso. Sim, é porque eu me lesionei e aí eu tive que focar na recuperação da lesão para poder agora focar no campeonato, mas eu percebi que eu perdi massa e tô fadigando só de um lado do braço. Porque perdeu massa muscular, né, Letícia? Exatamente por isso, porque perdeu massa muscular. Sim, exatamente. E eu nunca fui assim, nunca estimulei tanto a parte superior, eu sempre acabei focando mais na parte inferior. Mulher e gosta aí da perna. Não, eu também tenho facilidade, então eu malho pouco e já vejo bastante resultado. Agora, em cima, eu custo a malhar assim, com peso e, de fato, o meu braço aumentar. Eu vejo que eu seco. Sim. Mas, assim, ele aumentar muito, eu tenho que
digamos assim, danificar também demais, assim, para sentir um aumento. É isso, Letícia falou tudo isso. Para você, porque para nós mulheres, a adaptação de membros superiores ela é mais difícil, até pela distribuição hormonal que a gente tem. Sim. Então, para você ganhar força e até mesmo hipertrofiar músculos de membros superiores, vai demandar muito mais tempo. E é o que você está dizendo, vai ter que gerar muito dano para você gerar essa resposta, né? Sim. Então, assim, para a competição, até eu acho que a beta-alanina talvez para você funcionaria, Letícia, porque em 2 semanas você conseguiria já ter uma resposta. Talvez... eu nunca usei, e eu vi que pode ser de 4 a 8 semanas. Aí por isso que eu talvez achei que não pudesse ter o mesmo efeito. Em 2 semanas, com a dose de 6,4 ao dia, você já consegue ter uma resposta. Você pode testar, né? Claro que assim, beta-alanina não vai te trazer nenhum. O único desconforto que vai te trazer é um formigamento, uma parestesia inicial. Mas aí a dosagem, eu tenho que seguir o meu peso, e aí a partir disso eu distribuo ou tomo de uma vez? Não, você distribui no dia. Então, por exemplo, 6,4, você vai fazer de 4 a 5 doses, quer ver? Se você fizer 6,4, já não foi você fazer conta de cabeça, né? Falando que eu sou nutricionista, não sou. Eu tô com calculadora aqui, qualquer coisa. 1,2, 1,3, né? Então, assim, você pode trabalhar com doses hoje no mercado a gente tem cápsulas de 800 miligramas. Então, você vai trabalhar com a dose de 1,6 vezes 4 no dia, você vai estar com 6,4. Então, toma 4 doses de 1,6. Você vai ter 6,4. Aí que você coloca café, almoço, jantar e uma dose no meio da tarde, por exemplo, ou no meio da manhã. Né? Faz isso durante 2 semanas, que talvez para você que está vindo de lesão, possa ter uma resposta interessante. Os ganhos, Letícia, que a literatura coloca de aproximadamente 2% na melhora da performance, de 2 a 3% na melhora da performance, que pensando em esporte é bastante até, né? Não, muito. A minha última luta eu terminei, eu tava toda contraída, eu não conseguia relaxar, porque é muita força que você põe. E aí, com a falta de massa magra, isso fica piorado, né? Aí, e não descuida do carbo agora, né, Letícia? Não, porque, isso eu já tô fazendo ajuste na dieta fazendo esse ajuste do carboidrato, mas eu fiquei preocupada com isso, porque na minha fisioterapia, eu percebo que dependendo do exercício, eu só sinto essa fadiga no lado esquerdo, que é o meu lado lesionado. Mas é isso, se eu lesionar também demais, quando eu for rolar, eu vou sentir bastante. Sim. Você tá usando creatina? Não, porque eu tô começando a estudar mais isso. Hã? Mas, não, o jiu-jitsu não é por peso, né? É por peso e por faixa. Por peso. Eu sou faixa branca e o meu peso é até 48,3. Só que o kimono, eu sou esmirrada. Aí o kimono tem 1,2, então eu tenho que ficar até 47, mas o meu peso habitual é 45. Aí você precisa ganhar massa muscular e bota a creatina na tua dieta aí. Mas aí é isso. Eu não sabia como usar e não queria, assim, usar de forma irresponsável. Então eu tô estudando e entendendo perfeito, lógico. como funciona, porque se você ouvir na indicação, às vezes você pode se prejudicar. E aí é isso, eu tô estudando, tô procurando. Então bota beta-alanina e creatina aqui para você, são 2 suplementos fundamentais. Esportes intermitentes, intervalados de alta intensidade, precisa. E carboidrato. Só cuida com o teu peso. E carboidrato, né? Só cuida do teu peso, porque talvez até daria para você usar a creatina agora. Porque se você fizer a sobrecarga de 1 semana, usando 20 gramas por dia, você já tem uma resposta super boa da creatina. Mas aí eu tenho que, assim, ter os cuidados do teu peso. Porque eu posso inchar, né? Você pode reter mais água intramuscular e isso pode comprometer o teu peso muscular, né? É o teu peso total. E aí, talvez, então por isso tem que testar isso, né? Então eu não testaria antes de uma competição, testaria em outro momento. É exatamente isso que eu vejo, é por isso que eu tava muito na cautela. Mas, por exemplo, a beta-alanina é uma coisa que eu tava muito direcionada por conta específica da fadiga. Isso eu acho mas a creatina tava com esse receio. Mas depois da competição, usa creatina, para você vai ser super bom. Tá. Você vai recuperar esse braço, viu? Boa sorte, boa competição. Muito obrigada. Imagina. Que legal, quanta gente que treina, compete, adoro. Nossa Senhora. Muito, e eu comecei vendo muito você, André, eu admiro muito o seu trabalho. Muito obrigada. Letícia, obrigada, sucesso. Obrigada. Eu só queria deixar também registrado que eu admiro também muito o seu trabalho, acho esse trabalho profissional. Parabéns por tudo. Obrigada mesmo. Então, pessoal, queria convidar vocês a abrirem a câmera pra gente tirar uma foto.
Ai, que bonitinho, todo mundo entrando. Tem gente que não gosta de aparecer na foto, mas tem gente que gosta. Esperar um pouquinho para todo mundo abrir. Acho que foi, né? Vou tirar então, hein? Mais uma. Você manda para mim depois? Mando sim. Ou posta e me marca, né? Consegui tirar também. Foi, pessoal. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada, Andréa. Foi um imenso prazer ter você aqui conosco. Obrigada, gente. Sucesso na carreira de vocês. Boa sorte. Obrigada, Isabelle, por estar aqui comigo também. E eu estou à disposição para vocês precisarem sempre, viu? Muitos admiradores aqui do seu trabalho. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Muito obrigada também a todos que assistiram. Boa noite, pessoal. Até a próxima.